Today's A message. mensagem de hoje, So you got to stop looking temos que parar de olhar at the beginning. o começo. When they were 12 of them Quando eram 12 and deles, Jesus Jesus went to the cross foi para a cruz and died e morreu. before he rose again, Antes dele before the ressuscitar, glory manifested, antes dele ressuscitar before all the novamente. things that he E said agora was going to happen, manifestar. E antes de tudo que ele falou they began to look around, acontecer, eles and then they começaram a took olhar off. ao redor e começaram began to do their own thing. a fazer suas próprias coisas. Peter went back to Pedro fishing. voltou a pescar Who knows where the others went? e sei lá o que os outros faziam, aonde eles foram. But on the third Mas no day, terceiro dia, he rose, ele ressuscitou. and then he Então ele went and showed himself revelou a si to mesmo his disciples. para os seus discípulos. And then there was just 12. Então, só And tinha then he 12. showed himself to Aí 500. ele apareceu para mais 500 But there was pessoas. only 120 Mas of só them tinha 120 deles that decided to go que and wait decidiram para ir lá e esperar por ele, for the promise. para a promessa. It's one thing Uma coisa é hearing ouvir the a promise. promessa. It's another thing Outra coisa é believing crer, and waiting esperar and watching e and waiting esperar, for the aguardar para manifestation a manifestação of the promise. da promessa. And this house E nessa casa has stacks of tem prophecies. começado profecias. When we just got done with all 11 of Nós them, finalizamos as 8 profecias there's many liberadas. more, Tem muitas mais, but we have them unlisted. mas já temos elas They're guardadas, private, privadas but they all no YouTube. come with the word, and Mas they're all going to be fulfilled. Todas vieram pela palavra e todas serão cumpridas. Aleluia. But will you be prepared Mas você estará to preparado carry the word, para carregar a palavra, to release the para word, liberar a palavra, to be the word? para ser a palavra? Today's A message mensagem de hoje is called é chamada corporate oil, unção corporativa. the corporate anointing. Unção corporativa. I'm excited Sou with this empolgado word. com essa And palavra. then even this morning, E até essa manhã I got all this added eu to the recebi word, vários versículos para acrescentar a essa palavra. but that's okay. Isso tudo bem? God's going to bring it together Deus vai trazer tudo isso junto, in His Spirit. pelo Espírito Let's dele. pray. Vamos orar. Father, in the mighty name of Pai, no Jesus, nome poderoso de and we Jesus, thank you, Lord, that USA is watching nós te live right agradecemos now with agora us. So, que os Estados Unidos está assistindo agora na and live. it's kind of prophetic É algo profético também, because I didn't ask them or tell them, porque eu não pedi eles e não pedi eles. hey, you guys should come Ei, in early. Vocês deveriam vir mais 'Cause cedo, actually, we meet at 1 o'clock, porque nós de fato encontramos 1h da and we're tarde. an hour ahead right now. E agora a gente está 1h à Here frente. it's, if it's 11 Então, o'clock isso agora- here, it's 10 Isso o'clock aqui now agora é in 11 USA, horas, since lá é 10 horas. we set our clocks. Então nós But temos essa diferença. Mas, Joe said, hey, Joe let's falou, meet with the meeting. ei, vamos fazer parte hoje, vamos estar juntos And it's hoje. funny because E é algo tão nobody knew incrível, what I was preaching. porque ninguém sabia do These título are que eu the little estaria pregando. signs. Isso são sinais. And what God did E aquilo que Deus Wednesday fez night, na quarta-feira à noite, when we were talking about quando lively estávamos stones, conversando sobre as pedras vivas. and then for you all that weren't here Wednesday Então night, todos que estavam aqui na quarta-feira à noite, a lady comes, veio uma mulher, knocks on my door, bateu na porta dele lá nos Estados Unidos, and with the new ring, com um the som. phone actually just rings and you pick it up A and you're right campainha there. dele tem uma campainha, So my o som da phone rang and I campainha. picked Quando it eles up. ligam a campainha lá, ele I'm recebe a going to turn my ligação. ringer off this morning though. Então ele estava atendendo. But I wasn't led to turn it off before. Então ele deveria ter pelo menos desligado antes. And I got the scriptures and we're getting ready to bring Mas the prophecy ele- called the stones. Ele estava com a profecia chamada pedras And vivas, and e já estava com a Bíblia preparada and e I answered the aberta. phone and she's like, Aqui no Brasil. Então ela liga lá can I ask you where you got these stones? e falou: "Ei, posso te perguntar onde você adquiriu essas pedras?" And I put these stones on after I bought the house. Porque I did that. ele comprou as pedras e colocou elas lá. And there are pieces of stones like this and you have to put them E all havia together. várias pedras diferentes, tamanhos diferentes, que tinham que estar bem alinhadas juntas. God knocked on our door Então Deus bateu na All nossa the way in porta USA lá nos Estados Unidos
to confirm what he para was saying confirmar here. aquilo que estava sendo liberado And aqui no also we Brasil. were together Estávamos watching no live. mesmo tempo e também estávamos ao vivo. It was one of the most amazing things I've Foi ever seen uma das happen. experiências que eu já vivi, assim, uma das maiores experiências que eu já vivi. This Gentile, Esse gentil, lady and her husband walking their baby, essa mulher e o marido e a mulher com o saw the bebê, stones on their house. viu as pedras na nossa casa. The minute I was opening up to No 2 minuto Peter, em que ele estava abrindo em 2 no, 1 Pedro, Peter chapter em 1 5, Pedro, chapter 2, verse 5, capítulo 2, versículo 5, and a peculiar que people, fala de um povo peculiar. a house lively stones. Uma casa feita de fitly pedras joined vivas, together. juntas. And the lady asks, E a mulher pergunta lá nos Estados Unidos, no mesmo horário, where onde did you get these stones? você comprou essas pedras? And I wanted to tell her, E eu queria they dizer, come from heaven. queria dizer para ela, veio dos céus. So I started telling Então everybody, eu comecei a falar and para she's todo like, mundo. what is this guy talking about? Aí ele falou aqui pro Brasil, uau, ela está Started telling falando everybody isso lá here. nos Estados Unidos. E She ele, didn't know I was talking to everybody. enquanto ele estava She conversando ao thought I vivo was com ela, talking to her. ela achou que ele She's estava like, what is conversando this com guy ela lá nos talking Estados about? Unidos. Isso que nós estávamos falando aqui agora no Brasil. So she's going to come back and I'm going to tell her where the stones are from. Então, quando ela voltar, vou falar para ela de onde essas pedras são. But that's amazing. Isso é incrível. It was amazing. Foi Corporate incrível. anointing. Father, Unção we thank you for your corporativa. word. Pai, agradecemos I pela tua ask you to palavra. hide me Eu behind te the peço, Deus, cross. para me colocar atrás da cruz, me Father, we esconder don't want to atrás hear da from a cruz. man. Não quero ouvir de um homem, We want to hear from heaven. queremos ouvir dos céus. Heaven. Céus, Speaking of stones, falando, pedras vivas. this month we'll be releasing our is it 13 or 14? Esse mês vamos liberar a terceira, Our 14th book called Stones from Heaven. nosso 13º livro And it'll be in chamado Portuguese Pedras dos Céus, já está traduzido em and português. in English. E teremos a And if you versão, don't have the books, they're teremos always a free. versão em inglês e em português. We never sell Sempre anything. gratuito, se você quiser, nunca vendemos nada. Why would I sell a seed Porque eu deveria vender uma when I semente can plant it se eu posso plantá-la and God can e multiply Deus it? pode multiplicá-la? Uau. I don't know what people are thinking Não in sei, the body of não sei Christ. como as pessoas pensam no corpo de Cristo. The corporate Corporativa, oil. unção It's the corporativa, corporate blessing, óleo corporativo, the corporate bênção impartation, corporativa, transferência the corporativa, corporate com o fluir corporativo, the corporate power, o poder corporativo, the corporate unction, a unção, o ardor e unção corporativa, the corporate agreement. concordância corporativa. Let's go to Numbers Vamos ler Números 11, 11, 24 de 24 to 29. a 34. 39. I cut some out. Ok. Aqui. And Moses E Moisés went out saiu and told the people e disse ao povo the words of the Lord. as palavras do Senhor. And they gathered E reuniu 70 men 70 of the homens elders of the people dos anciãos do povo and set them about the e tabernacle. os colocou ao redor do tabernáculo. And the Lord came down in a cloud E o Senhor desceu em uma nuvem and spoke unto him e lhe falou and took of the Spirit that was upon him e tomou do espírito que estava sobre ele and gave it e deu to the 70. aos 70. So what God put on Moses, Então, o que Deus he colocou put it on dentro de all Moisés, agora the ele colocou elders and all dentro those dos that were with outros Moses. anciãos que estavam com Moisés. And it came to E pass sucedeu que, that when the Spirit rested upon quando them, o Espírito repousava sobre eles, they prophesied eles profetizaram and did not stop. e não cessou. But there remained two of them. E ficaram 2 dos Now I want homens. everyone to pay attention to this part Quero que too. você preste atenção nessa parte agora. But there remained two of them, Mas ficaram dos of the dois, men in the camp. 2 dos homens no The acampamento. name of the one was Eldad, Deles se chamava Eudade and the name of the other was Medad. e o outro Medade. And the Spirit rested upon E them. pousou sobre eles o Espírito. And they were of them that were written. E eles estavam entre os inscritos. So they were part of the elders and part of the group, Eles eram parte do grupo e dos anciãos. but they weren't there with Moses Mas right there. estavam lá com Moisés. But they went out Mas eles saíram, of the tabernacle foram ao tabernáculo. And Porém, they- não foram ao and they tabernáculo. prophesied in the camp. E eles profetizaram no acampamento.
So they were in a different place, Então eles estavam em lugares but the diferentes, same thing mas a mesma coisa happened. aconteceu. So they weren't just in the same Então, room, eles estavam no mesmo local, but they were of the same company. não estavam They were of the no mesmo same prédio, church. mas eram na mesma igreja. They were of the same vision. Eram no mesmo acampamento, da They were mesma under visão. Moses. Estavam debaixo de Moisés. They agreed. Estavam em concordância. They were following. Estavam seguindo. They were one. Eram um. Just remember these things. Lembra dessas coisas. And there ran a young man and told Moses. E um jovem correu, contou a Moisés, And they said, Eldad and Medad, they prophesy over there. dizendo: Ei, Eldad e Medad estão profetizando no acampamento. And Joshua, E José, the son of Nun, Josué, filho de Num, the young man, servo de Moisés, and the servant of Moses, one of the young men, dos jovens, answered and said, respondeu e disse: My Lord Moses, Moisés, meu senhor, should we forbid them? Should we stop them? deveríamos proibi-los a fazer isso? That reminds me of a situation Deixa eu lembrar de uma when they were situação. casting out Quando demons eles estavam expulsando demônios, and doing things in the name of fazendo coisas Jesus. no nome de Jesus. And then E então, they ran eles correram to Jesus para and Jesus said, They're doing e this over falaram: Ei, there. Jesus, estão fazendo isso do lado de lá. Should we call down fire on them Deveríamos trazer fogo dos céus neles, like Elijah como did? Elias fez. And then Jesus E said, Jesus respondeu: You don't know what spirit you're of? Você não sabe de qual espírito eles fazem parte. And he rebuked them. E repreendeu eles. And then let's see what he said. Vamos ver o que Moisés disse então. And Moses said to E him, Moisés disse para ele: Don't be jealous. Tu não tenha Don't be ciúmes. envious. Não tenha ciúmes. Não tenha inveja. For my sake, Quisera I Deus, would quisera Deus that God, que that all the Lord's que people todo o povo do Senhor were prophets. fosse profeta And that the Lord e que o Senhor would put his spirit on them. colocasse o seu espírito sobre eles. And Jesus said the same thing E to them. Jesus disse a mesma coisa para What did eles. Jesus say? O que Jesus disse? If they're not against Se eles não me, são contra mim, they're for me. eles são comigo. Get rid of your religion, Ei, tire a sua religiosidade, your segregation. a sua congregação, See, God is segregating things porque Deus é o que está separando as Man coisas, o homem in e spirit, o Espírito. but the Holy Spirit Mas is one. o Espírito Santo é um. And the Holy Spirit is going to be moving on the O Espírito earth. Santo estará movendo na And there's a terra. great move coming. E há grande movimento se manifestando agora. But you got to be part Mas você tem que fazer of parte the vision, da visão. part of the Tem company, que fazer parte desse part of the acampamento. Spirit of God. Tem que fazer parte do mover do Espírito de And Deus. that's the corporate Isto é o corporativo. oil. O óleo corporativo. Because Jesus, A unção now corporativa. being the chief, Porque agora Jesus and sendo Moses, a pedra angular. let's just take a look then at, Moisés, this is what God added vamos this morning avaliar. to this Ok, message. olha o que Jesus, olha o Let's que o kind of Senhor, take a look because acrescentou Moses is aqui. kind of a shadow Moisés era uma or a sombra, type uma of the tipologia coming Messiah da vinda do Messias, of Jesus. de Jesus. But see, Mas Moses Moisés was the only one era o único that did that, and then God que did fez that isso. E demonstration Deus fez essa demonstração that day para que eles show pudessem what mostrar He's going to do o que ele vai fazer in the future. no futuro. And that future E esse futuro is here. está aqui. It's here. Está aqui. So let's go. Aleluias. Here are some things Aqui tem that algumas stood coisas out about the purpose que manifesta sobre o propósito and with Moses, com Moisés, with us. conosco, His role, his vision. sua visão, seu He papel. was a lawgiver. Ele é aquele que deu a lei, But now, remember, Jesus said, mas o que Jesus disse? Moses Moisés came with the law, veio com a lei, but I come mas eu venho with truth com a verdade, and grace. com a graça. He was a deliverer. Ele era o libertador. Jesus came Jesus veio to deliver para us libertar-nos from man, dos homens, from spirits, dos from the espíritos, devil. de Satanás. Moses delivered them from Pharaoh Moisés libertou eles and from their de rebellious. Faraó They got turned over because of their rebellion. e eles só se perderam por causa da rebelião. He was an intercession Ele to era God intercessor para com Deus, for the people para com as pessoas and for their provision. e para a provisão deles. He was the middleman. Ele era um intermediador.
He encountered God Ele encontrava Deus by the burning bush, the fire of God. mas o fogo de Deus, a sarça And the fir- ardente. And when we encounter Quando God for the first nós time, encontramos Deus pela primeira vez, John the Baptist came João Batista veio. and he baptized us unto Ele repentance. nos batiza ao That's great. arrependimento. But he said, one will Incrível. come after Mas me, ele fala, ei, mas and he virá will após baptize mim you e ele vai te in the batizar Holy no Spirit Espírito Santo and in fire. e em fogo. One of these Desses was era a tradition. uma tradição, It was a testimony. Era It was testemunho. outward era algo, sign. era um sinal externo, But Jesus mas came Jesus veio to bring the para outward inward, trazer algo dentro e to fora, bring repentance para into trazer the o heart, arrependimento para dentro, to bring the fire of para God in trazer o us, fogo de Deus para to dentro de burn out nós, everything, para que isso venha queimar tudo to de make dentro para fora us one with e the nos fire. fazer então com o Pai, One, fazermos I don't believe we can make it mas para mim, eu acredito que a gente não consegue fazer isso without it. sem The isso, baptism of the sem Holy o Spirit batismo com o Espírito is Santo. very É important. muito importante. And it said he will come and he will baptize, Ele and fala, I must ele decrease. virá e ele batizará that com o he might Espírito Santo increase. e eu preciso diminuir para que ele cresça. I'm all for water baptisms. Ei, eu sou a favor do batismo But the pelas spirit águas. of religion puts so Mas much só emphasis que o espírito religioso colocou muita on ênfase outward works nessas obras when Jesus externas. came Mas Jesus veio to put the emphasis para on the trazer inside. essa ênfase dentro. Amen? Amém? Moses faced complaints, Moisés encarou rebellions, rebelião, but also performed mas miracles ele também fez and milagres demonstrated e God's power, demonstrações do poder de Deus. and God reinforced his E leadership. Deus respaldou e reforçou a sua liderança. His leadership A liderança dele demonstrated faith, demonstrava fé, obedience, obediência and e perseverance. perseverança. He kept going. Ele continuou indo. He was a shadow of Ele- the apostolic Ele era anointing uma tipologia da and the unção apostolic apostólica, ministry. do ministério apostólico. Well, let's see some of these things. Vamos ver alguns exemplos. Deliverer. Ele era libertador. God actually used him to heal. Deus usou ele também para curar. What do you mean? What are you talking about? Mas o que você quer dizer com isso? Well, in John 3, Vamos 14 ver to lá, 15, João 3, it says, And ele Moses fala que Moisés, lifted up the serpent ele ergueu a serpente in the no wilderness, deserto and even so, e também so must the Son of Man, ele disse que assim também o Be Filho do lifted Homem up. seria exaltado, that erguido, whoever believes on seria him erguido para que todo aquele que cresce nele shall be healed, pudesse ser shall curado not die, e não morresse, but have eternal life. mas teria vida eterna. And then we know Então nós sabemos that it was God's judgment, que era o julgamento de Deus. and then God used E Moses Deus usou a Moisés to also bring mercy. para também trazer misericórdia. God got angry. Deus se irou. Let's just go back Vamos voltar to aqui, Numbers real quick and read about that. continuar lendo aqui Números. Numbers 21, 4 through 9. Continuar lendo aqui Números. And they journeyed from Mount Hor E ele foi by the way of the Red Sea to compass the land of Edom. And the soul of the people was much discouraged because of the way. Numbers 21, 4 through 9. And the people spoke against God and Moses, Wherefore have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? Eles partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo ficou muito desencorajada por causa do caminho. Verse 5, up to wilderness. Yes. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos trouxestes do Egito para que morrêssemos neste deserto, porque aqui não há nem pão nem água, e este pão leve traz repugnância à nossa alma. Does that sound familiar? É algo familiar? Soa When familiar para God brings você? us to the wilderness, He starts preparing our hearts Quando Deus nos leva ao for the deserto, promised land, Ele começa a preparar o for the nosso coração revival, for para the a terra power. prometida, para o avivamento, para o derramamento do poder. They said, For there is no bread, Eles falam porque não tem pão neither is there any water. e nem água. And our soul loathes, E a nossa alma, loatheth for the light bread. isso traz repugnância à nossa alma. And then it said here, E ele fala aqui,
And the Lord sent the fiery serpents among the people. E o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo. Isn't that funny? Não é engraçado? When we start to rebel, complain, Quando and nós começamos a rebelar, reclamar, God still murmurar, Deus ainda allows the devil, permite Satanás, which is the serpent in the que é garden, a serpente no jardim, to kind of come and mess para with us, vir e bagunçar com a gente, even today and now. até mesmo nos dias de hoje, agora. So it's like when we rebel or Para que, complain então, or quando a gente começar a rebelar fight ou God, lutar contra Deus, he's like lets the devil come in ele to permite o kill inimigo our flesh. vir para matar a nossa carne. He uses all Ele things together usa for his good. todas as coisas para cooperar para o nosso bem. So it says and they bit the people, E assim, ele repreendeu, and much of the people of Israel died. e o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, que morderam o povo, e grande parte do povo de Israel morreu. And then the people came to Moses and said, E o povo veio a Moisés e disse: so what do? They're repenting. o que eles fizeram? Arrependeram. We have sinned, Nós pecamos, for we have spoken. porque falamos. And now what do? We go to Jesus. E agora a right? gente faz o que quando isso acontece? Nós We vamos go to até Jesus. Jesus, not Nós, to a man nós não anymore. chegamos mais para um homem, The Holy Spirit. o Espírito Santo. We don't go to a priest. Não vão mais para um sacerdote. All we need to do is go to him. Tudo que precisamos fazer é ir para Ele. He's got the blood. Ele tem o He's sangue, got the bread. Ele tem o pão, He's got the power. Ele tem o poder, And he's got the love. Ele tem o He's amor, got the mercy. Ele tem He's misericórdia, got the truth. Ele tem a verdade, He's got the way. Ele tem He's o got the caminho, life. Ele tem a vida, He's got it. Ele tem Everything we need. tudo que nós precisamos. But sometimes he lets things happen so Que you às vezes Ele permite as coisas acontecer para que então a gente possa, get you back in check. Ele possa trazer Get você you back in. para que você venha avaliar on the right novamente path. se você está no caminho certo. And he said, we have sinned and we Então, have spoken against the Lord Nós pecamos porque falamos contra o Senhor and against you. e contra ti. Pray to the Lord. Ore ao Senhor. Thank God we don't need a man anymore. Graças a Deus não precisamos mais de um homem. Amen. Amém? That he might take away the serpents from us. Para que Ele tire de nós essas serpentes. And Moses prayed for the E people. Moisés orou pelo povo. See, Moses should have been offended. Moisés poderia ficar ofendido. Moses was the one. Ele foi aquele, But it's funny how God always picks mas the right ones, é incrível right? como que Deus sempre escolhe as pessoas certas, certo? That are always ready to intercede for even Isso. those that want to kill him. Que estão sempre prontos a interceder para as pessoas, mesmo elas querendo matar What do you ele. mean? What are you talking Mas about? o que você quer dizer com isso? Jesus was the last one that Jesus interceded foi for o us. último que veio para interceder por nós. Everybody was actually Mas killing him. todos estavam para matá-lo. Father, forgive them. Estavam matando ele. Ele fala: Pai, They perdoa-os. know not what they Eles do. não sabem o que eles estão fazendo. David, another one Davi, God picked, outro que pegaram nele, contra ele, interceded intercedeu, even for Saul, até mesmo para Saul, that was throwing spears at him. que estava lançando, See, when estava God jogando picks, lanças nele. He doesn't pick perfect people. Mas quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe com um propósito. He picks the heart of man. Ele não escolhe, ele escolhe o coração do homem. Man still looks at the O outward, homem olha para o exterior, but God looks at the mas inward. Deus olha o interior. These are the type of leaders Esses são os tipos de that líderes God uses que Deus usa, because He really wants to bless the people. porque Ele quer de fato abençoar as pessoas. And He picked the perfect son, E Ele pega o filho perfeito, the only one that was just like Him. o único que era como Now, Ele é. Agora, We are nós somos being, os... wait, let's make another example. Vamos dar mais um exemplo. Joseph, José betrayed, foi traído, sold, vendido, lied on, mentiram contra ele. and then when it was time E quando foi o tempo that God needed que Deus precisava His mercy, da misericórdia and dele, He needed His mercy, precisava da misericórdia dele. Joseph had all the power in his Ele hands tinha agora todo o poder nas mãos to dele kill para matar or free, ou para libertar. and He forgave. E ele perdoou. And that's what the demonstration, E isso é a that's demonstração. where the power. Isso é o poder. You want power? Você quer poder? Get His heart. Então, receba o coração dele. If you want power over the devil, Se você quer poder de Satanás,
So you can be one that intercedes, Você pode ser, percebe que você pode ser or um que you can stay intercede, in the camp of murmuring, complaining, ou você pode ser aquele que vai interceder pelo povo, ou pode ser aquele que vai estar lá reclamando, murmurando no and acampamento. continuously E have to go to Jesus, the continuamente mercy ter seat, que ir buscar a misericórdia de Jesus. and have to get the snakes away, E expulsar as serpentes. or you can get a right heart Ou ter um coração endurecido. and get the apostolic blessing. Ou ter um coração amolecido e ter uma bênção apostólica. What are you talking about? Ah, mas o que você está falando? Well, I'm here today to show Eu us. estou aqui para te mostrar. And Moses prayed for the people, and the Lord said unto Moses, E Moisés intercedeu pelo povo, e o make Senhor thee a disse: fiery serpent, faça uma serpente set him on a pole, ardente e coloque-a and it shall come to pass sobre uma haste, that everyone that's bitten, e todo aquele que for mordido, when he looked upon it, ao olhar para ela, shall live. viverá. And Moses E Moisés made a serpent of brass fez uma serpente de bronze and put it e pôs upon the pole, sobre uma haste. and it came to pass E aconteceu que, that if a serpent se uma serpente had bitten mordia any man, algum homem, when he behold the serpent of brass, quando olhava para a serpente de bronze, he lived. ficava vivo. And now we know E agora nós sabemos that Jesus que Jesus became a curse se for tornou us. maldição em nosso So God lugar. actually even used Então Moses Deus usou Moisés to actually also bring para healing também trazer cura to the people com as pessoas that brought a curse upon que themselves. traziam maldição contra eles mesmos. And we know Então nós sabemos, that because of Adam and por Eve, causa de Adão e Eva, all man is todo cursed. homem foi amaldiçoado. And then the Bible A Bíblia says também diz also, que também, but then it says the way he will die. mas a forma da qual ele ia morrer. When I be lifted up, Quando ele for I erguido, will draw all men unto eu myself. atrairei todos os homens para mim mesmo. And those that look upon me E aqueles que olharem para mim and e believe crerem em mim shall have eternal life, terão vida eterna, shall live viverão and shall not die. e não morrerão. And then they said later, Então eles falaram mais he was tarde speaking que ele estava falando of the way he would die. da forma que ele iria morrer. Remember, the cross was on the Lembra que a ground, cruz estava ali no chão, ele foi pregado, and then they e eles picked it up and put it in the ergueram hole. ele e o colocaram no buraco. So even at this moment, Então, até mesmo este momento, years before, anos e anos antes, God already had Jesus, Deus já tinha Jesus the deliverer, para the libertar, administrator, para administrar, the great apostle, o grande apóstolo, the way, the truth, the administrador, life, o caminho, a verdade e a the vida. second test, grace and mercy O testemunha, was already on graça his heart, e misericórdia já estava no coração dele, even before até mesmo antes he came. dele vir. And we know this to be true. E nós sabemos que isso é verdade. The Lamb O Cordeiro slain morto before the foundation of antes the da world. fundação do mundo. See, Percebe? we're in the movie. Nós estávamos no filme. We're in the script. Nós estamos no filme, estamos na escritura, no roteiro. You want to be a good actor? Você quer ser um bom ator? Follow the Yes. Script? Script. It is a script. Script. Same as I said. Yeah. Roteiro. Well, we got our script. Eu tenho aqui meus called the Word of scripts. God. É chamada a palavra de Deus. So you're in God's movie, Então nós estamos no filme de Deus. and He wants to make you E Ele quer fazer de the você star. uma estrela. And when you become a E para star, você tornar-se uma estrela, not like the devil Não- makes you a star, não como Satanás faz as pessoas se tornarem estrelas when you die, quando você morrer. right? When you give up this life, Quando você entregar essa vida, when you allow Christ, quando você permitir com que be Cristo formed in seja you, formado em você, then então you become você se torna the star character um caráter da of the estrela movie do filme of life. da vida. It's all in the book. Está aqui no livro. Where are you? Where do Onde you want to be written in the book? Qual parte você quer estar escrita aqui neste livro, neste roteiro? Hopefully, Espero que we're in the part of the book. estamos na parte do All right, filme, we got ou bit do by the roteiro, que serpent, nós somos picados pela serpente, but I'm still alive. mas ainda estou vivo. Moses, Moisés, we're sorry, forgive us. perdoa-nos. God, Jesus, Jesus, forgive me for my Deus, sin. perdoa-me pelos meus pecados. Save me. Salva-me. I look to Jesus. Eu olho para Jesus. Oh, Oh, right? certo? If we look at
the Bible, we Se- can see so many Se parallels se of life. olharmos a Bíblia, nós vamos ver tantos paralelos para com a vida. And we see that. E nós vemos isso. And we also see E também vemos that Moses was an administrator. que Moisés era um administrador. Let's go to Exodus chapter Vamos 40. em Êxodo, capítulo 14, 40. And I'm just going to go through because these are types and shadow of Isso- Jesus to come. Vamos lá porque são tipologias que mostravam a vinda de Jesus. And I'm just going to, I don't want to read through the whole thing. Não vou ler I'm tudo. just going to, he set up a tabernacle. Ele instituiu o tabernáculo, And so did Jesus. edificou, e assim também He Jesus. said Ele disse that we are the temple que nós somos o templo of the Holy Spirit. do Espírito Santo. He set up the Ark of the Covenant. Ele preparou a arca da aliança He makes us vessels. e ele faz de nós vasos. Christ in you, Cristo em você, the hope of a glory. esperança da glória. He sets a table E ele prepara uma mesa and he puts the lamp and the candlestick. e ele coloca ali o candelabro Well, he said e a your lâmpada. heart E ele fala que o seu coração will be the table será a mesa and I will write my word upon your e eu vou heart. escrever a minha palavra no seu coração. And I am the light of the world. E eu sou a luz do mundo. And then he said, Então ele disse: now you are the light. agora My church você é a is luz. the light of the world. Agora a igreja é a luz do mundo. Verse 5, Versículo 5. he says, Ele disse: I'll set an altar eu colocarei um altar de ouro. Gold represents the glory of Ouro God. representa a glória de Deus. The incense O incenso are the prayers. são as orações. So he said, Então ele disse: we know it's written. nós sabemos que está We escrito. pray without ceasing. Você vai orar sem cessar? And it also says, Ele também disse: when we pray quando nós orarmos to God a Deus with a pure heart, com o coração puro, it's like incense é como incenso that comes into his que nostrils. sobe às suas narinas. And then it also says Então ele também disse that he holds the tears in our prayers que in a box. ele recebe a taça das lágrimas das nossas orações. And then he'll pour them back on us. E ali ele derrama de volta em nós. Let's go deep today. Vamos ir mais And then he profundo said, hoje. Então ele disse The burnt offerings do altar, before the door. da oferta queimada, All diante right? da porta. Jesus is the door. Jesus é a porta. And he stands before the door. E ele está diante da And he porta. says, whoever hears my Ele fala que aquele voice que ouvir a minha voz, and opens the door, ele abre a porta. I will come into Eu him, entrarei and they will be one with e me, eles serão um comigo. and I will feed them. E eu irei alimentá-los. And the ark of the testimony. E a arca do testemunho. And then Jesus said, E Jesus disse: the spirit of o prophecy espírito de profecia is the testimony é o testemunho of Jesus. de Jesus. And then we have, Então nós temos, see, God used Moses nós vemos que Deus usava to Moisés set all this up. para estabelecer tudo isso. And now the Holy Spirit E agora o Espírito Santo is giving the blueprints está dando a planta to the end time apostles, para os apóstolos dos últimos dias, that we all might be para que apostolic. todos nós pudéssemos ser apostólicos. And thou shalt set a laver E agora iremos before the colocar congregation uma oliva diante da congregação. and hang up the hanging of the court gate. Correção. E colocarás a pia entre a tenda da congregação e o altar. Well, that's E nela colocarás the água. word. É a palavra. Jesus said, Jesus disse: in the beginning was the no word, começo era a palavra, era The o word verbo. was God. O verbo era Deus. Word is God. O verbo é Deus. and the word E o became verbo flesh se tornou carne and dwelt among e us. habitou entre nós. The word died on the cross, A palavra, o verbo, shed his blood, morreu na cruz, derramou o seu and now sangue. his spirit E was agora able to o seu come Espírito veio and rend the heavens e nos and be part of the congregation. e faz parte Always. da Everyone. congregação, sempre. Not just Cada Moses, não apenas Moisés, and not just the elders, não apenas os anciãos, but all. mas todos. And E Paul even said, Paulo também disse: how are we transformed? como nós seremos transformados? By the washing Pelo lavar, of the water of the word. do lavar da palavra de Deus. They cleaned on the outside. Eles lavavam antes de entrar, He's lavavam as cleaning mãos. up our mind on Ele the está inside limpando a nossa mente of no the interior filth, de toda a sujeira, the de wickedness, toda a the malícia, de meditations, toda a meditação, the ways of the world. as formas do mundo. That's why he always Por isso says, que ele sempre disse: think on things above, pense nas coisas do alto, the heavenly as tabernacle. coisas do Then he tabernáculo said, celestial. think Ele fala: pense on me, em mim,
He said, Ele disse, now we have agora nós temos the mind of a Christ. mente de Cristo. Let's Deixe que, see that important word. percebe essa palavra? You Você let deixe this que mind essa mente be in you esteja em você, that was also que também estava in Christ em Cristo Jesus. Jesus. See, we are righteous, Percebe que nós somos justos, but we're going to actually be able to live righteous mas nós conseguiremos viver uma vida justa. because Por quê? of the righteousness Por causa da justiça living inside of que this temple, vive dentro do templo. the oil O óleo of God. de Deus. And the problem is, E a promessa, some of us just want a little oil, alguns de nós só queremos um pouquinho de óleo. but God wants us Mas Deus quer que to be nós overflowing. venhamos estar derramando See, many óleo. of us think Muitos de nós achamos que being full está cheio is like, é como, right, you see here, tá vendo aqui? just right to the top, but Bem em cima aqui. it's not spilling out. Yeah, you can do Não things. está derramando, dá para mexer ainda. But God calls Mas full, Deus chama cheio spilling out de everywhere derramar you go. cada palavra onde você for. That's what full E is. isso é estar cheio, Overflowing derramando, according to His de acordo com word. a sua palavra. So He's not Então ele satisfied não está till satisfeito we're overflowing. com estar derramando, And that's why they poured the oil all over até que estejamos derramando, porque eles derramavam o the óleo, anointed ones. eles derramavam todo o Now He óleo wants the oil naqueles que eram ungidos. overflowing Agora ele quer que esse óleo esteja of our sendo hearts, derramado dos nossos out of corações, us. de dentro de nós. And then we see Moses, so he's got the gift of order. Nós vemos que ele tinha esse dom And de ordem. apostles bring correction, E os apóstolos, adjustment, eles trazem correção, and they keep the ajustamento spirits e mantêm os espíritos. that aren't just like Moses came Assim down with the como word and he was Moisés stirred veio, ele foi agitado and quando ele angry desceu do monte e ficou irado quando ele viu o povo. because they began to be idolatry Porque and bring in other eles spirits. estavam trazendo outros espíritos, estavam adorando o bezerro de ouro. So there's something Então with tem, that. tem algo aí. And Jesus did it himself. E Jesus fez isso When ele he went mesmo. to the temple, Quando ele foi ao templo, he said, "You made my ele father's fala: house você fez da casa do meu a pai den of thieves." covis de ladrões. It was almost like he was stirred Ele like estava Moses and broke. agitado, quando Moisés chased estava them out. agitado e quebrou a pedra. Ali ele estava agitado e expulsou e virou as mesas. My father's house A casa do meu pai shall be a house of será prayer. casa de oração. And now we are E agora nós the somos Father's a house. casa do Pai. Remember, lively Lembra? stones? Pedras vivas. That's what the Lembra? corporate anointing Isto is all é a about. unção corporativa. É isso. He's alive. Ele está vivo. Now I'm alive. Agora eu estou vivo. Peter, upon this Pedro, rock, sobre essa I will pedra, build my eu church. edificarei and the a gates minha of hell will igreja. not E as prevail. portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Christ Jesus Cristo, being the chief sendo a cornerstone, pedra angular, the a foundation. fundação. And then he says, Então ele disse: I will build my eu church construirei a minha igreja upon the sobre a foundation fundação of the apostles dos apóstolos and the e dos prophets. profetas. And then he E ele says, disse: first apostle. primeiro apóstolo. That's the type and shadow É o of tipologia Moses and de Jesus. Moisés, de Jesus. having the fullness Tendo a of all the plenitude gifts de todos os dons being dispersed sendo liberado among the corporate sobre o body corporativo, a unção, o corpo, that Christ o qual Cristo can be seen pode ser visto more Mas with everybody operating quando as one. todos estiverem operando como um. And he said, Father, Ele fala: Pai, I do not pray eu não oro for these alone, somente para isso, but also for those mas that come também after, para aqueles que virão após that you esses, make them para one, que você faça deles um, even as you and me assim are como one. você e eu somos um. The same glory A mesma glória that you've given to que o Senhor me, me deu, I give it to these. eu dou a estes. This is his prayer of Jesus. Essa é a oração de Jesus. That's how God gets É glorified, assim que Deus é glorificado. by you receiving more glory Quando você recebe mais glória in you. em você, The hope a esperança of the nation. da nação. The word says, A palavra it's diz Christ in que you, Cristo em você the hope of é a glory. esperança da It's glória. not an automatic. Não é automático. If it was a prayer Se fosse uma oração, and a priestly se blessing, fosse uma bênção we'd all be moving in glory. sacerdotal, todos estaríamos movendo em glória.
but it's the fire. mas é o fogo It's all the e elements todos os elementos that Moses was pointing que out Moisés estava that we apontando, live by. da qual nós vivemos delas. Every word Cada palavra that que proceeds procede out of the mouth da of God. boca de Deus. The Aleluia. word never A stops. palavra nunca para. It just Ela apenas, died, ela morre. the old Torah, A Torá velha morre and rose e again ressuscita de novo in the New Testament o Novo Testamento of his blood. do seu sangue. What one man Homem, sinned, por causa de homem o pecado, one man's entrou. E obedience, por causa da obediência de homem, now we agora todos nós become nos the house of tornamos God a casa de on the Deus earth. na terra. Aleluia. So Então, the ark, the burnt offerings, the laver. Okay, in the court, I'm on number 8. Yeah, the number 9. And thou shalt take the anointing oil e tomarás o óleo da unção and anoint the e tabernacle. ungirás o tabernáculo. Now we're the tabernacle. Agora nós somos o tabernáculo. And who's the one that anoints E us? quem é aquele que nos I mean, unge? Whatever. Ei, I vamos mean, we lá. do it. Nós fazemos, então, aqui. And we said, oh, here's some oil. Aqui tem óleo. And it's traditionally. É algo de forma tradicional. Smells so good too. Também o cheiro é maravilhoso. Oh, what did I end up doing? Aqui. But, right? And we try to do these things Tentamos fazer essas coisas in religion, de forma in religiosa. Pentecostal. Lá no Pentecostal. It's a show, É right? show, certo? But the problem Mas is, a promessa, sometimes man às vezes o homem starts to anoint começa things a ungir coisas that God hasn't que anointed. Deus não ungiu. Because only God can anoint Porque us. somente Deus pode Only ungir. God, Jesus, Somente and the Holy Spirit can appoint us. Jesus e o Espírito Santo pode fazer. Man should only bear witness O homem tem que apenas what God testificar has already done daquilo and que doing. Deus já fez. See, the problem O problema is, é, man begins to o be homem worshipped, começa a ser and adorado they begin to anoint. e começa a ungir. Well, look at some of these Veja traditional religious institutions. algumas instituições religiosas. Bishops, cardinals, this, that. right? Bispos, isso, aquilo. I want to be like somebody. Eu quero ser So como says, alguém. well, I can find a college Ok. that Eu quero ir no actually- colégio, no seminário, that que actually, de fato, you know, I say, you know what? sabe de uma I coisa? love that. Eu amo isso. I'm going to go to Bible school Ok, eu vou ir num or seminário. some institution, Vou ir para uma instituição. and I'm going to get a piece of Vou paper, adquirir diploma and it's going to say I'm e vou dizer, certified eu sou certificado, pastor. pastor certificado. But if God hasn't called Mas us, se Deus não nos chamou, He's called us all to be Ele apostolic. nos chamou todos para ser But we're apostólicos. talking about the fivefold Mas ministers. falamos dos 5 We're ministérios. talking about the anointing. Falamos da unção. But God will give everybody Mas Deus vai dar a the todos same a measure mesma medida of the da anointing unção when we get under the quando vision. estamos debaixo da visão, Just like He showed with Moses como Ele mostrou para Moisés and those 70, e dos 70, because it's all written in the Word. porque está tudo escrito na palavra. So this is what we have. Então aqui é isso que nós Organized temos. religion, Sistema religioso, but no power, mas sem poder, no submission. sem submissão. And E it's a form uma forma of godliness, de Deus, but it denies the power. mas nega o poder. Because when Porque quando you're one você é with the com power, o poder, what must come out o que mais vai sair? is the É o power. poder. So Então, let's see, vamos ver. because this fraudulent Porque essas partes or fraudadas counterfeit ou falsas, church essas institutions instituições de igrejas fraudadas, reading some form falsas, lendo formas, but denying mas negando the truth, a verdade, the Holy o Spirit Espírito Santo, is not the power. Is não not. é o poder. It's just É apenas looking like something. uma aparência. It's fake. É falso. It's false. É falso. And God will be exposing many false E Deus vai estar expondo o que é falso. places Lugares falsos. because Por quê? they're following Porque estão seguindo a book, livro, a man, homem, a doctrine, uma doutrina, or ou whatever, o que for, but it has not mas não tem
been given não foi dado by the Holy pelo Spirit. Espírito Santo. And it's been hard to tell the difference. É difícil de falar a diferença, But the more the power, mas quanto mais o and poder, the more that we know the real, quanto mais nós sabemos e conhecemos o verdadeiro, you can spot the fake. o falso é mais fácil The de more you entender. know the Quanto word, mais você conhece a palavra, the problem is people don't want to As- know the word for as themselves. promessas, muitas pessoas não querem saber ou conhecer a palavra por elas mesmas. And they've depended on some religious person Aí depende de pessoas religiosas that has a que certificate tem um certificado that man says you know the que word, o homem fala, você conhece a but palavra, they never met Jesus. mas nunca encontraram Jesus. So the word Então a palavra is only here, está apenas aqui, but it's never been put here. mas nunca foi colocada aqui. And they just bring Aí eles confusion, trazem confusão. right? Everybody understands that. Todos entendem isso. But we have put our trust Mas nós colocamos a nossa in confiança the wrong em things coisas erradas. when we have to put our trust, Mas temos que colocar a nossa in the Holy confiança Spirit. no Espírito Santo. and then we'll never E aí então be nunca deceived. seremos Right? He enganados. said the Spirit of truth Porque o Espírito da verdade will guide you vai te guiar into all em truth. toda a verdade. And I E eu must go to the Father devo ir ao Pai that I might send the para que Comforter. Ele envie o Consolador. He didn't say that I might give you a book. Ele não fala porque eu possa te dar um He livro, said that I might send the mas Comforter que eu possa enviar o Consolador. He E Ele will guide you vai te guiar into all em truth. toda a And verdade. He will E Ele irá lead you te guiar out of the broken places, dos lugares out of quebrados, religion, da religião, to truth, a verdade. to the Holy Vai te Spirit. guiar o Espírito But He Santo. just doesn't lead people Mas Ele vai falar that don't want Him. que pessoas que não querem Ele. See, not everybody Nem wants todos querem Ele. Jesus. Nem todos querem Jesus. And we have history to Nós prove it. temos na história como provar isso. And we have 100 messages. Temos mensagens. Go back and read. Volta lá Are e you a lê, sheep? lê lá Or agora. A go on mensagem, YouTube. Or are you a vai no disciple? YouTube lá e vê. Você é um See. discípulo ou você é uma ovelha? Everybody has disciples. Todos têm discípulos. Even Até mesmo Charles Manson had disciples. conhecido Charles Manson. Charles Manson. You can't interpret a name. Não. Charles Yes, Manson I said the name. Charles. Had Esse nome, disciples too. Right? ele também tinha discípulos. See, we want to be sons Nós and queremos ser daughters filhos e filhas. or sheep. Ou ovelhas, That's it. é isso. Sheep Ovelhas hear His voice. ouvem a voz. Os Disciples discípulos, can memorize eles podem scripture, memorizar escrituras, but if it's not by the oil mas se não for pelo óleo or the corporate, that's why the ou pelo corporate corporativo, oil por isso que tem o óleo is corporativo, protection for é all. proteção para todos. Vision A visão is for é purpose. para um propósito. Purpose Propósito versus destiny. ele traz a Destiny vida a destino. versus power. O destino Power com poder, versus soul. poder com alma, Versus souls. traz almas. Same purpose, O mesmo propósito, same promises, mesmas promessas, different time. porém tempos Moses' diferentes. purpose O propósito de was Moisés to deliver era them libertá-los and get them e trazê-los to a certain place. até certo ponto, certo lugar. The apostolic church A igreja apostólica and the Holy e o Spirit Espírito and Santo e Jesus, Jesus, same purpose. mesmo propósito. Deliver, Libertá-los, awaken, acordá-los, get us nos levar to the Father. até o Pai. Where He says, and get us Ele fala em nos levar there lá, wearing onde the right garments, vestindo as vestimentas the certas wedding garments. para as bodas, No o man casamento. can give you a wedding garment. Nenhum pode te dar, No man. nenhum homem pode te dar isso. Doesn't matter if you have 15 certificates Não importa se você tem 50 certificados and you have a title doctor, e você tem um título de doutor, master prophet, de profeta, de mestre, superior elder, um ancião superior, bishop, bispo and cardinal. e cardenal. There's only one high priest, Só tem um sumo sacerdote and there's only one oil e só tem um óleo in the Spirit, and that's the oil of the e Holy o Spirit. Espírito, o óleo do Espírito. It's quite simple. Aleluias. Muito It's quite simples. simple. Muito simples. And see, we need to be one with Temos the oil que ser um com o óleo, to be percebe? protected in the Para oil. sermos protegidos neste óleo. And that's what He's talking E é isso about. que ele está falando. And then, E então and it says, ele fala,
And the anointing oil, and the anointing the tabernacle, E ele fala da unção e ungindo o tabernáculo and all that's inside. e tudo que está lá dentro. And they shall hallow it. E eles serão And all the vessels. todos os vasos. Well, that's us. Ungirá todos os utensílios. Somos nós. E será santo. What I burn for? Nós estamos queimando pelo quê? I want to get every single person Eu quero filled with oil. que cada um seja cheio do óleo. That's what I burn for. Eu queimo por isso. Right? And that Aleluia. remains. He says and then so Moses did these things. E Moisés right? fez essas coisas. Paulo, apostles, ap- doing these apóstolos fazendo essas He coisas. died. Ele morreu. things. I got news for you. Eu tenho We notícias para still você. need men and women of Ainda God. precisa de homens e We mulheres de know Deus. we have a group of religious Sim. deadbeats. Sabemos que temos pessoas, um grupo de pessoas religiosas mortas. Is Brazil won't get it, but are beets fruits or vegetables? Regardless, let's Ok, get. tem And uma expressão em verse inglês. 10, and anoint E the altar ungiu o altar of the burnt offerings da and the oferta vessels, queimada e todos os utensílios. Sanctify. E santificar. and it shall be E será most holy. um altar santo. Now we're Um holy altar because he's santíssimo. holy. Nós somos santos hoje porque Ele é Anoint santo. thy feet, E ungirás a pia, a sua the base, foot of the laver, and os seus, sanctify os seus pés, e a santificará. and bring Aaron and the sons unto the door. Trarás Arão e os seus filhos para a porta do So we see tabernáculo. all these things. Nós vemos todas essas coisas. And he said, put holy garments E on ele them. fala para colocar vestes santas. We already have that. Nós já temos It's called the robe of chamada righteousness. de, Given to us. roupas de justiças, By the vestes de justiças, given to us by dado a the high nós, priest dado himself, pelo próprio sumo sacerdote, Jesus Christ. Jesus Cristo. Why do we got to come up here trying to look Por different que, que than a gente people tem que vir aqui tentar ser diferente para as pessoas? with our religious robes, Com as vestes religiosas, like the Pharisees como and os the fariseus e Sadducees? saduceus? I want people to see the oil. Eu quero que as pessoas vejam o óleo. I want people to see the robe and Eu the quero Spirit. que elas verem as vestes do Espírito. Only people. Somente pessoas. I'm not. This gives. Ei, Only people somente pessoas that really want to deceive people que querem enganar pessoas are going to try to dress up vão tentar vestir de formas diferentes, like something como algo to play a part. para poder chamar atenção. But true prophets Mas profetas verdadeiros don't have to tell everybody não tem que falar para todo they're a mundo prophet. que é profeta. Don't have to. Não tem que, Hi, nice to meet you. ei, prazer em conhecer. Jesus didn't go around. Everybody sou- met and said, "I am the Christ." Jesus, eu não tinha que chegar para todo mundo e falar, ei, eu sou o Cristo. He just said, "Follow me, Ele só falava, siga-me. and then you'll see." E aí você vai ver. He even said, Ele dizia, "Don't tell anybody who I não am. fale para ninguém quem eu sou. I want them to see me Eu quero que eles me vejam from here. daqui. I don't want people to follow me because other people are saying Eu that. não quero que as pessoas I'm venham me the seguir Christ. porque as pessoas dizem que eu sou o Cristo. And I don't want people to hate me, Eu não quero que as pessoas venham me odiar try to kill me e tentar me matar before my time." antes do meu tempo. So Então, it is now. é agora. So we Assim began to see também agora. Nós começamos a the ver manifestation of religious spirits. a manifestação dos espíritos Jesus was religiosos. the first one Jesus era o primeiro, pointing out apontando and what were the Pharisees and the o que Sadducees os fariseus e saduceus wearing. estavam vestindo. Large borders on their garments. Colocava roupas, today, it's just two vestes shirts. luxuosas. But Hoje, os camisas. right, all the Mas time, todo o tempo. big hats, Os grandes right, trying to look chapéu, more superior. tentando aparentar than ser others. mais superior do que os Jesus outros. Mas Jesus Look just like aparentava ser those com that he aqueles chose. que ele escolheu, Right? certo? We know that. Nós sabemos disso. People didn't they had to hire someone to point him out. Tinham que às vezes que escolher alguém para alguém falar quem ele era. In religion today, A religião hoje, even if they wear normal clothes, até mesmo se estiverem vestido for roupas some comuns, reason they have to have a bigger chair than por algum everybody motivo, else. tem que ter uma cadeira maior do que todas Right. as outras. Everything's got to be different. They got to Tudo be. vai ser diferente.
But Jesus didn't like that. Mas Jesus não gostava disso. They have to have Eles tinham que ter special things. coisas especiais. It's one thing honoring people and Uma one another, coisa é honrar a pessoa, honrar alguém e but when honrar uns it's aos outros. forced, Mas quando é algo forçado, or when they really like ou that, como eles gostam disso, there's something wrong with them. tem algo errado com eles. They don't really know who they are. Porque eles não sabem quem eles são. Because the highest calling, Porque o maior according to Scripture, chamado, de acordo com a is to Escritura, be é ser a son and a um daughter filho e filha of the Most High, do right? grande, So the more you know Him, do Altíssimo. the more Então, you don't have to prove anything. Quanto mais você conhece Ele, menos você tem que provar algo para And alguém. then it's good E é bom, because people will reject porque you as pessoas vão te rejeitar, because they don't know Him. porque eles não conhecem a Ele. But only people that know Him Mas somente as pessoas que will conhecem a start Ele receiving. vão começar a Not receber. because Não porque you look more você important, parece ser mais importante, because porque the most important thing a coisa mais importante is Him. é Ele. And He begins flowing out of us E Ele começa a fluir de dentro de nós. in humility, Em humildade, in kindness, em humildade, sacrifice, em bondade, patience, sacrifício, love, truth, paciência, verdade, mercy. misericórdia. and they E então begin not to care eles começam a não preocupar what people think, com o que as pessoas pensam, what people say, o que as pessoas estão dizendo. and they begin to get secure E eles começam a ficar seguros in Him, nele. and then they no longer E aí não mais seek precisam a buscar crowd um grupo de or pessoas, popularity ou popularidade, or to go viral. ou para ser They're just happy validado. to get more Mas oil. estão apenas felizes de receber mais óleo. And then others E outros want oil too. também querem óleo. Then what we burn for Então, aquilo que nós queimamos is oil. é óleo, por And we óleo. know the more oil Quanto we mais get, óleo nós recebermos, the more we'll burn. mais vamos aprender, And mais vamos then queimar. our passion Aí a nossa paixão is for what is His. é para aquilo que ele também And queima. that's souls. E é por almas. And that's what the apostolic church is all A igreja about. apostólica é para isso, é para essa finalidade, Reproducing para reproduzir sons and daughters. filhos e filhas. Jesus Jesus Cristo being the first sendo o fruits primeiro fruto of many de brethren, muitos irmãos. wants us Uma vez nós to be fruitful ser frutíferos, that we might para que multiply, venhamos multiplicar, and God e Deus will be well pleased. vai estar satisfeito. And then E então all the natural things, todas as have to coisas happen no natural terão que acontecer, because God is doing it, porque Deus está fazendo, because it's needed porque é necessário. for the vision, É necessário para a visão, not for the lust não para a luxúria of man's heart. do coração do homem. So Jesus said, Então Jesus disse: woe to you, scribes, ai de você, and escribas Pharisees, e fariseus, you hypocrites. hipócritas. You put burdens, Vocês colocam peso so real leaders sobre only o povo. ask the followers Líderes têm os seguidores. to do what they're willing to do. Verdadeiros líderes têm Fake os seguidores leaders que irão put fazer heavy burdens on everybody else aquilo que eles fazem, não colocar peso sobre todos, while they're on vacation, enquanto eles estão de férias. right? So we Certo? know Nós that sabemos que Jesus the burden is not about a burden. não é sobre peso. Power O came poder veio, because everything He said, porque tudo que ele disse, He lived it. ele vivia. Everything He believed, Tudo que ele cria, He manifested. ele manifestava. Everything the Word Tudo said, que a palavra dizia, He did it. ele fez. So Então, He ele is the high standard. é o padrão mais guess alto. what? E sabe de uma coisa? His high vision A sua visão was the alta cross. da cruz, And seu ponto de vista mais alto da cruz. that is the only doorway Essa é a única porta to be para ser chosen. escolhido. If any man is Se chosen, qualquer homem é escolhido, sneaks in, ele tem que, para encaixar, creeps in, para encaixar, any other way, ou querer entrar de He's a forma thief sorrateira, and de a qualquer outra robber. forma, ou de qualquer outro lugar, ele é um ladrão ou salteador. and we even have the scriptures in E Matthew. a palavra fala também, Mateus, It said that the king made a great supper que o rei ele fez um grande bodas, and invited all these e people. bodas de casamento, e convidou muitas pessoas. And then E então, one guy um dos convidados não tinha as vestes, the wedding garments. as vestes de casamento. He said, bind him hand and Ele foot fala, pega ele, amarra ele and cast him out. e lança-o no fogo. He shall
be weeping and E gnashing of ele teeth. vai estar lá chorando, sofrendo com ranger de dentes. See, we have to know Nós Jesus. temos que conhecer a Jesus. It's not about knowing about Não é him, sobre conhecer sobre Ele, not memorizing ou scripture. memorizar as Escrituras. You will know my disciples. Você saberá, conhecerá By their os fruits. meus discípulos pelos seus frutos. See, people, As pessoas, the devil Satanás, is deceiving está people enganando pessoas to know people para conhecer pessoas by the outward. pelo externo, pelo But exterior. Jesus Mas Jesus, Came Ele veio to show us para nos the mostrar Father's heart. o coração do Pai. Nos But only revelar those that o know coração Him do Pai. Mas somente aqueles que conhecem a will Ele follow Him. vão seguir a Ele. And he says this. E Ele fala assim, And then it talks about e Ele fala and também, Aaron the holy garments e vestindo as vestes and santas, anoint him, e ungirá, sanctify e o him, santificará, and he may minister para que Ele ministre the priest's a office. mim no ofício sacerdotal. We're all ministers. Estamos todos ministros. We're all called to be apostolic. Todos somos chamados para sermos apostólicos. And they shall them and anoint the Father E trará, and minister the priest, I'm paraphrasing, and minister the priest's office. para que Ele ministre a mim no ofício sacerdotal. And there shall surely be E então serão an everlasting priesthood em todos os ofícios sacerdotal, throughout the generations. diante das gerações, He de wasn't geração talking em about geração. Moses. Ele já não estava falando de He was Moisés. talking about Christ Agora ele já estava falando de and the Cristo church. e a igreja. And Moses did according to all that the Lord commanded him. Moisés fez de acordo com tudo que Deus havia ordenado a ele. And now we have Paul, E agora nós temos Paulo, first apostle, primeiro apóstolo, then prophet, e depois profeta, right? certo? Pastors can't Pastores start churches. não podem iniciar igrejas. It's apostolic. É algo apostólico. But we don't want to get into Mas details. não vamos entrar agora em detalhes. Maybe there's the gift of someone they have not Talvez- even understand the revelation and Talvez they é might dom be que a pessoa one. tem, mas ela nem tem a revelação. E ela precisa dessa revelação. And I have so much here. Let's just Mas eu skip. tenho tantas coisas aqui. Let's just skip. Everybody get up. Você pode levantar um pouquinho? Just kidding. Tá We ok. say, let's just skip ahead a little bit. Ok. Tá See, if brincando. you were all in one accord, Tá vendo? Se todos estivermos em uma só Everybody would have been up concordância, todo mundo já podia levantar rápido, percebe? but Mas ok. we'll get there, right? Vamos chegar lá ainda, We're going to né? get there. Vamos chegar lá. Let's go to Psalms 133. Salmo 133. Behold, Eis que how good, quão bom how pleasant e agradável is it é for que brethren os irmãos to dwell vivam in unity. em união. It's like the precious ointment É como um unguento precioso upon the head sobre a cabeça that ran down que upon desce sobre the beard. a barba. See, this is why I'm growing this. Por isso eu estou deixando crescer aqui. Because I'm believing Porque eu estou crendo that it's going to be que haverá, so long vai ficar tão grande. that when God is pouring out the oil, Quando Deus derramar um óleo, I can just, from here, eu just posso daqui poder... the ones of you that are being so disobedient, Quando algum de vocês estiverem desobedientes rebellious little e rebeldes, sheep, I'm just going to, ovelha rebelde, já vou lançar and I'm going to pull it in. daqui e vou puxar. I mean, I have a purpose and a plan. Eu tenho um plano e um propósito. But it's like the oil Mas é como um óleo that runs down Aaron's beard. que desce sobre a barba de Arão. But we know Aaron Mas nós sabemos que Arão was just a type and a era shadow. uma tipologia, It's now Jesus. uma sombra. Mas agora é Jesus, Right? certo? Down the skirts, the garments, E ali like the dew of Hermon. desceu a orla das suas vestes. This is what the Isso church is going to live a in. igreja vai viver nisto. Guys, we're getting there. Ei, nós estamos chegando lá. It's not Yes. just going to be when we hit that place Não é apenas quando nós chegarmos lá, after the third song, depois da terceira in worship. música na adoração,
We're called to live there. Isso, nós estamos chamados a viver já nesse Breathe lugar. there, have Já our para being. estar lá, já ter o nosso ser lá. In Jesus, Já the está high lá. priest. Jesus, o sumo sacerdote. That's the plan. Esse é o plano. Till we all Até que todos are nós in the same venhamos estar na stature. mesma I estatura. said in church, Eu- Apostle, Prophet, Eu falo, Vincent, profetas, till we all come apóstolos, into the para same todos estivermos na measure mesma medida of Christ. de Cristo. And we taste the corporate anointing. Então, nós já experimentamos a unção Saturday corporativa. morning, Sábado de manhã, everybody will be casting out demons todos vão because of the estar submission. expulsando demônios, porque It's saíram not de just the submissão. apostle, every Não é believer, apenas o apóstolo, mas todos que creem. right? Certo? You'll get in prayer and Você- God will be giving you the same message Você vai estar orando e Deus vai te that dar a he's mesma given mensagem que Ele está dando to the messenger. para o mensageiro. And E then então, you get stirred up você fica agitado and excited e empolgado, because you got it. porque você You could recebeu. even get it Você days before the poderia messenger. ter recebido já a mensagem bem antes do mensageiro. But in religion, Mas na religião, it's a rat race. é tudo ali, parece que é The uma high corrida calling de rato. Is the holier garments, De vestes mais santas. the biggest chair. A maior cadeira. Ever seen how ridiculous? Já viu com ridículo? And these big gold Tem umas chairs, cadeiras grandonas. and it's like, oh my A gente God, fala, oh meu Deus, it's disgusting. isso é algo assim, desagradável. And it shows what's in somebody's E isso heart. mostra e revela o que está no But coração de Jesus alguém. said, Mas Jesus disse, My kingdom's o different. meu reino é diferente. He said, hey, who's going to be the great? You know, Ei, quem Peter. vai ser o maior? And Jesus says, Jesus disse, the least o menor in the kingdom of no God reino de Deus is the greatest. é o maior. If O you want to menor be no the reino é o maior. greatest, Se você quer ser o maior, be the servant of seja all. servos de todos. He said, look at me, Ele I'm the fala, demonstration. olha para mim, eu sou a demonstração. Isn't that what the church is supposed to be A doing? igreja não deveria fazer Looking at da mesma Jesus, forma. A igreja não deveria estar not olhando to para the Old Jesus Testament, e não olhar para o Velho not to Testamento, Aaron, e não olhar para Arão, Not to e religion, não olhar para a religião, but to Jesus. mas a igreja não deveria estar olhando para And he Jesus said, if you want to be the e de greatest, falar, você não quer ser o maior? become the servant of Então all. se torna um servo de todos. The greatest O minister. maior ministro. See, Percebe? the priest O maior sacerdote is to minister to God, é para o sacerdote é para and then ministrar they're para filled Deus. with the oil E ele é cheio de óleo that they might minister to one para que eles another. possam ministrar uns aos outros. And E Jesus Jesus, went and washed feet. quando ele lavava os pés, Why? porque These isto, want to be up on a pedestal. eles querem estar Jesus alto. Mas, Talked about the pedestal. mas Jesus fala sobre Do they isso not know the nas word? parábolas. No, they don't. Eles não conhecem a palavra? They read a Não, book, não conhecem. Eles leem um but livro, they have no relationship mas não têm um relacionamento with the oil. com o óleo. And that's why they don't have any oil. Por isso que eles não têm óleo. So they have to actually go out and Então, buy eles têm que comprar olive oil in the store óleo de oliva to fake out para people. poder usar de forma falsa e enganar as Have you ever pessoas. smelt it? Você já sentiu isso? It O gets cheiro rancid. é algo They don't have forte. a spirit of excellency, so they Mas don't even buy fresh oil. Eles não têm isso de excelência, então nem compram um óleo bom. And the minute they open it, like Então, the no whole momento- place starts stinking. Com o momento que eles abrem um óleo, já fede todo o ambiente. See, já. God, Mas help me make this. And Deus, if you smell Deus it, me ajudou a fazer it's isso been aqui. Ó. years, but it's Já got tem anos e anos, mas all se the você cheirar, things in the Bible. você vai ver os elementos da Bíblia. If you want to have good oil, Se você quer ter um bom óleo, it takes time. leva tempo. It takes following the word of God. Você tem que ler a palavra, conhecer a palavra e seguir Now a I don't have to palavra. worry about it smelling because Mas I've eu already não tenho que got preocupar, cinnamon in nem it, preciso preocupar com o cheiro, porque eu já tenho aqui, frankincense, myrrh, os nomes. and they were told to probably put those things in the oil E- so it didn't stink. Provavelmente eles iam colocar essas coisas dentro do óleo para que ele não tivesse mau cheiro. But I'm telling Mas you, eu estou te dizendo, there's a lot of stinky ministers tem these muitos days. ministros hoje que têm um mau cheiro, que fede. And E these are just signs and wonders. isso são sinais e prodígios. So what did Jesus say? O que Jesus disse? Oh, Peter, Ó Pedro, you want to be the greatest? você quer ser o maior? Become the Se servant of all. torne o servo de todos. I Eu came vim to show you. para te mostrar.
And that's why we got to know E him. por isso que nós temos que conhecer a Ele. Right? When we know him, Quando nós conhecemos a we Ele, get the ring. nós recebemos um anel. The two shall become Os one. dois se tornarão uma só I'm carne. not talking about a man and Não a estou woman. falando de homem e mulher. Eu Christ, estou falando de Cristo And the church. e a igreja. the great O mystery. maior mistério. You want to be promoted? Você quer ser promovido? Humble yourself. Humilhe a si mesmo. You want to be Quer ser blessed? abençoado? Humble yourself. Humilhe a si mesmo. You want to be Quer ser a leader? um líder? Follow Siga him. Ele. Siga Ele. If any man Se qualquer homem comes any other way, vier de forma sorrateira, de alguma outra these forma, garments are spotted in the spirit. nós temos que essas vestes são adquiridas no Espírito. It's like É como the dew. o And it says, upon the mountain of Zion. ele fala sobre o monte de Zion. There's Zion again. É como o orvalho que desceu sobre We o monte had de Zion. Sião. We Lembra had Zion actually que nós lemos Wednesday Sião night. na quarta-feira à noite? Wednesday night, Lemos na quarta-feira à noite. we read Isaiah 40. Lemos I didn't even Isaías realize it was in this. 40, nem percebia And then- que lá tinha Sião. Então nós lemos In 1 Peter em 1 Pedro chapter 2 verse 2, chapter 2, 2, capítulo 2, Zion is there again with an também S. está lá Sião. And then E também on estava, USA knows where I'm going with this one. Os Estados Unidos And then on e também Thursday, na Zion was born quinta-feira, Zion nasceu in USA. nos Estados Unidos. So we have another Então, member temos um outro sinal of the body of God, of the para, body para o of corpo, Christ. para o corpo de Cristo, o corpo hot. A baby was born named Zion. bebê nasceu, o nome dele é Zion. Okay, you guys can be happy. Yes, sejam felizes. Pode ficar feliz. You guys are looking like you had the baby. You're gonna have a baby. Parece que você que vai ser um bebê. Amen. Amém. Yeah, that's like it's called multiplication. É chamado de It's called multiplicação. obedience. É ser multiplicado. Multiplicação. Amen. And you Amém. will meet Zion's father E você in irá 2 weeks. encontrar o pai do Sião, que Zion em inglês, tá? Zion, em 2 semanas. And Zion, for the Lord commanded the blessing, Do monte de Sião, pois ali o Senhor comandou even life forevermore. a bênção para Amazing. todo sempre. Incrível. Back to the book of Numbers. Ok, de volta ao livro de Números. Remember verse 26. Lembra do 26? And they were all prophesied, E todos profetizaram. and 2 E 2 were with them, estavam com ele. and 2 weren't. Não estavam com eles. So the same anointing Estavam no acampamento. in USA Mas a mesma unção dos Estados Unidos must be here. tem que estar aqui. No matter where Não I importa am, onde eu estou. no matter what. Não importa. That's what God's doing. É o que Deus está fazendo. Because the Holy Porque o Spirit Espírito Santo is here. está aqui. And it's about the Holy Spirit. É sobre o Espírito It's Santo. about Jesus. É sobre Jesus. It's about the Word. É sobre a palavra. It's about unity. É sobre unidade. It's about the É following sobre seguir. of the vision. a visão. It's about not É being sobre fighting não estar like Moses did. lutando como Moisés, That os they que did to estavam. Moses, right? Mas como de Moisés, lutando He contra showed Moisés. right there. Ele mostra ali. Wow. Uau. We've been to 45 nations Já estive em preaching the gospel 44 nações pregando o in the evangelho. last 21 years. E nos últimos 21 anos, Okay? We certo? began to take people. Começamos a levar pessoas. Demonstration of moving in the apostolic. Demonstração de mover no apostólico. There's people that want to come and we're friendly with them. Tem pessoas que querem vir e fazer And we amizade. bring them to taste A gente and see a gente traz, throughout all the years permite eles since terem essa experiência 2008. para ver, igual 2008, por exemplo. And all you that been on trips E have todos seen this. que vocês também já estiveram nessas viagens apostólicas, vocês Some viram. people that are come under and are very As submissive. pessoas que I've seen some submetem, move in the power. eles movem But no most poder, of the time, mas na maioria there's das such a vezes strong religious tem um spirit, espírito de They religiosidade come, que vem, and everybody on the team is moving, aí as pessoas na under the equipe anointing. estão movendo debaixo da Casting out unção, demons, no poder, expulsando praying for demônios, people, orando para as people pessoas, being as touched, pessoas caindo, whatever anointing's recebendo o on the poder de house, Deus. Aquilo que everybody's o poder está vindo na casa, ministering as that pessoas oil. estão ministrando aquele óleo que está descendo na and casa. God will increase the oil. E Deus vai aumentar mais. There's no measure Não há medida. what Jesus has. That's what we're going after. É isso que nós estamos buscando. Não há medida. But Mas those todos
Few people that come visit, Algumas pessoas que vêm visitar, they can't do nothing. eles não conseguem fazer nada. They pray. Eles oram. You can see in some of the videos, Você striving. vê no vídeo, alguns And then they're vídeos, like, oh God, because esforçando, nada acontece. Por quê? it's about the Spirit. É sobre o Espírito. It's not about Não é what's sobre written o que in está the book. escrito no It's livro. not about, oh, because Não é sobre I said a prayer one As day. coisas que, a It's oração not que eu fiz about uma vez. being Não, saved. não é só sobre ser It's salvo. about É sobre the covering, a cobertura the house, da casa and the vision, e a visão. and E the a submission submissão to the Holy ao Spirit Espírito Santo and the Word. e a palavra. We've seen it. Nós já vimos isso. And then another Então, demonstration. outra I demonstração, was here. eu estava aqui. And E that one day we hit a realm and we were worshiping. nós estávamos adorando. And I E started nós to smell começamos a atingir um I nível started to de atmosfera smell espiritual e eu comecei a sentir o this cheiro. sweet cherry O smell. de cheiro de... And they were preaching about O incense. cheiro de... And then Ai, essa foi agora. incense. I Incenso. began to smell something in the O cheiro de spirit. incenso, o cheiro de cereja. Got it. All right? Aham. And then how many other people started E to smell muitos it? começaram a sentir o cheiro também. Quantas pessoas sentiram Here, o cheiro? here, 2, Aqui. 3, 4. Ok. Not everybody did. Nem todos. I'm not putting you down, Não estou colocando você para baixo. but you could have. Mas poderia também. We're not there yet. Não chegamos lá ainda. But Mas, in USA, nos Estados Unidos, everyone, cada and they're watching live eles estão because they assistindo told agora me ao I vivo. didn't, I Eles wasn't me there. falaram, eu não estava lá. And even somebody that flew E in that day to visit até the pessoas que church, foram visitar a igreja they're naquele like, dia, this is nuts. eles falaram, não, And não all tem of a como. sudden, the girl that De flew repente, in, a pessoa, probably because uma she mulher, was so hungry and talvez submitted, porque ela or estava com tanta God fome wanted to e break submeteu, her, ou porque Deus break her out queria, of her religious box. queria quebrar a mente religiosa Every dela. single person Cada pessoa in Hot que USA estava nos smelled Estados the Unidos same thing. sentiram o mesmo Because cheiro. the same thing Porque a mesma that I coisa smelled, que eu senti, o they cheiro, they identified it and eles spoke it identificaram to me, and I a was mesma like, coisa wow. para And comigo, I know testificaram. Eu falei, uau, there was people here that eu did sei not, but que it pessoas started with que me. estavam aqui e não sentiram. Or it might have started with them, but I got a whiff. Talvez começou comigo, ou talvez com eles. I não got a sei. whiff of it. Mas eu recebi, eu comecei a sentir o cheiro. And it was amazing. E foi incrível. Just like the woman Assim como coming and knocking on the door. aconteceu também na mulher we're batendo na about to porta. preach on E eu ia pregar sobre aquilo, Lively stones, and sobre God pedras fitly vivas. joined them. Conectadas, juntas. She called it. E ela vai Where'd you get your stack e stones? liga no exato momento, estando em outro país, na mesma hora que eu iria falar. E Hopefully, fala sobre pedras. all of you Talvez isso venha também encaixar com been vocês. placed by Espero the Holy Spirit. que o Espírito Santo também venha fazer isso. I wanted to tell them, oh, they come Eu from quero, God. oh, Deus, aonde eles vieram? And explain the whole thing. E explicar toda coisa. And then tell her about Aí Jesus. fala and sobre Jesus. Maybe later I'll explain her. Yeah, we were Talvez, just, ok. you won't believe what. Você não vai acreditar nisso, mas eu vou te falar. We know that God will use anything. Nós sabemos que Deus vai usar Because the thing o que for was, necessário. Mas o ponto foi, what? We're in a movie, right? nós estávamos no mover. And it's like, that's what I said. It's like, E como foi dito, God probably set us up. talvez Deus nos equipou, nos preparou. Because remember, we're in the movie. Que nós estamos she knew nesse roteiro do This filme. woman, her husband, at about the same time we're having Ele service, sabia que no mesmo horário do culto que nós was going to estaríamos knock on the aqui, door. eles estariam lá batendo na porta. Probably what happened. I mean, Provavelmente God could have led her there isso too, whatever. But aconteceu. most, it's like, I'm going to bless Ok? everybody, and they're Vou going to be abençoar hoje preaching todo about mundo. that. Eles vão estar pregando sobre esse tema. And all that, Ok, it's vou abençoar exactly todo this mundo. time he's going to get up Exatamente there. o mesmo They're horário. going to be Você vai singing lá, about it, vai lá, and open the vai scripture, lá, abre as escrituras and boom. e bum. Because Porque the awesome thing about God o is incrível sobre Deus é, He created time. Ele criou o tempo. He sees Ele everything. vê todas as coisas. He knows what you need next Ele week. sabe o que você precisa So nessa stop semana. striving Então pare de esforçar and start e submitting. comece a submeter. What's your problem? Qual o seu problema? Unbelief is your A, problem. a incredulidade é o seu problema. Trust is your problem. Confiar é o seu problema. Right? Certo? God's not the problem. Deus não é o problema. The devil's not the problem. Satanás não é o problema. There is no problem Não há problema in him. nele. That should make you happy. Isso deveria te deixar feliz. There's no problems Não in tem, Christ. não tem problema em Cristo. He wrote everything's revelations. Ele escreveu tudo. He said, Todas as revelações. Não quer dizer, come on, John. ei,
Vem, I'm João. going to show you Vem. what's going to happen Deus está to te our mostrando people. o que vai acontecer com as pessoas. Vem, João. He said, come up here. Ei, vem aqui. I'm going to show Eu vou you te mostrar how we win, como how we're going to acontecer, defeat, como nós vamos how the vencer, church, como a igreja vai how we're ser going to overcome by the blood of the vitoriosa Lamb and the pelo word of our sangue do testimony. Cordeiro e a palavra de Oh, testemunho. come up here, Vem John. aqui, João. Let Eu me vou te show mostrar. you. Deixa eu te mostrar. Come here, Shane. Let me show Vem cá, you Shane, deixa eu te mostrar what's going to happen o que in vai Brazil. acontecer no Come up Brasil. Vem here. aqui. You want to see? Você quer ver? Come up Vem here. aqui. Aleluia. Get your mind off things of Tire below. a sua mente das coisas da terra. Acts 2. I was going to spend more time, but we all know. Eu ia gastar mais tempo aqui no I Atos think 2, God's poured mas out todos nós já enough, but sabemos. Deus já derramou book of bastante. Acts, right? They were Olha in one o livro de Atos, eles no cenáculo. In Eles one estavam accord. em um só lugar, And em the um house was acordo. filled. E a casa foi cheia. The thing O is, problema é que they were all in one place. eles estavam em um lugar. Once you're one with the vision and spirit, Quando você está um com a visão e o we espírito, don't have to be in one place nós não anymore. temos que estar só num That's lugar the mais. apostolic Isso ministry. é o ministério apostólico. This is just the Isso airport. agora é apenas um aeroporto. We're going to start sending Nós vamos teams começar a out enviar all várias over the world equipes ao redor do mundo. under this vision and Debaixo apostolic dessa anointing. visão e apostólica, Get unção over apostólica. yourself. Ei, se Your prepare, vision is here. passe, You just pare. finally won all your friends A sua visão está aqui. that said you were crazy As because you pessoas, left amigos que dizem que left- você é louco. the denominational As bondage, pessoas que estão presas and em you're still, denominações. the devil still tries to make you, Satanás ainda tenta think and question. fazer ou questionar coisas ainda. but you can't question Christ Você não pode questionar because it Cristo, is written, porque está escrito man shall not live by que o bread homem alone, but não every viverá word. pelo pão somente, mas por cada palavra que procede da boca My de Deus. God. We have to say the yes Nós temos que dizer e manter-se no sim before you see antes de você ver what he's asking you to say yes for. o motivo pelo qual ele está pedindo você para dizer sim. That's how he É works. assim que funciona. Yes, Sim, yes, sim, yes. sim. Matthew 18. Mateus We know 18. what it says. Nós sabemos o que diz. Bind on earth shall be loosed in O que você heaven. ligar no céu será ligado So na now we're terra. connected to Agora estamos heaven. conectados aos We're céus. connected with one Estamos another. conectados uns aos outros. Whatever we say, O que nós it's dissermos not because I não é porque eu got saved porque eu Because agora I'm being sou salvo. connected Não, porque eu sou to what conectado. God is doing on the earth Conectado com o que Deus está fazendo in na the last terra hour. nos últimos tempos. It's not about me Não é or sobre you. mim, It's not about us. não é sobre nós, It's about é salvation. sobre salvação, It's about é manifestation. sobre manifestação, It's about the glory é sobre of a God. glória de Deus. Not the glory of your Não name. a glória do seu Not nome. to prove your Não para point. provar o seu ponto. Stop fighting Pare de God. lutar contra That Deus. you might be glorified in Para this que season. Ele seja glorificado nessa estação, Watch this. nesse tempo. For Veja when aqui, 2 or 3 are gathered, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, together, juntos, reunidos, my name, em meu nome, I am in the midst of ali them. eu estarei no meio deles. That's corporate. Isso é corporativo, But he's in us mas all. Ele está dentro de nós também. But man, I'm looking Mas, for ei, eu estou in the buscando midst. estar no meio. When he's in the midst, Quando Ele está no meio, demonic witchcraft can't come. as opressões demoníacas There's não protection. vão poder entrar. Há proteção. Everybody's got one another's Todos back. estarão cobrindo I as can't costas just live uns on dos Christ outros. in me. Eu não posso deixar Cristo apenas We dentro have de a mim. body. Nós temos um corpo. A body fitly joined E together. juntamente The eye can't ligados. say I got no ligados. need of the hand. Eu não posso And the falar, hand eu can't não preciso say, da mão. A mão não pode falar, eu não preciso do pé. O pé não The pode falar, eu hand não preciso da can't mão. say, A mão não pode dizer, I got no need of the face. eu não preciso da face. Because God needs to smack Porque some of Deus us once vai in a while. esmagar alguns de nós uma vez e outra. Because we don't look like him yet. Porque nós ainda não parecemos Get com it? Ele. Hand, face. As faces. You guys are too serious. Man. Ei, tem que levar a sério isso. The hand said, A mão diz, or the face said, a face disse, I don't have need eu não preciso of the hand. da mão. I'm tired of being Estou smacked. cansado de ser sapiada. Or the or say I don't have need of the nose. E aí o cabelo Paul fala, said, then where eu is não- the smelling? eu não preciso do And nariz. some of you said, oh, what, you Mas can't aí Paulo smell? fala, aonde está o cheiro? Como sentir o cheiro? How do you smell Como você vai something sentir? that's not Como você spiritual vai sentir o senses and cheiro stuff? It will be open up to de us. algo que é espiritual? Do you know, like, Esse these things sentido happen in the Bible? espiritual, sabe que isso está na Like, Bíblia?
It makes everything more exciting Isso again empolga todas as coisas. when we're in heavenly places. Quando estamos em lugares celestiais, Like we're here, como nós estamos aqui, but don't you know the Bible says Mas that we are crucified a with palavra Christ? fala que nós estamos crucificados com The Cristo. problem is we're O living problema é que still. nós estamos ainda vivendo. But really, Mas de fato, it's no longer us that live, deveria ser, já não eu mais que vivo, but mas Christ Cristo said we're seated in fala heavenly que places. nós estamos assentados em lugares altos. That's the connection. Isto é a conexão. So, Então, if you're se seated você está sentado with Him, com Ele, would you not be able to smell você não vai sentir o cheiro what He began to smell? daquilo que Ele está sentindo o Because in cheiro. the Bible, Porque na Bíblia, it said Ele disse, it's like a sweet é como incense um cheiro agradável diante das suas when they narinas. come together Quando eles reúnem, and they hit a point in their heart eles chegam num ponto, and they're uma all in dimensão, unity que eles estão em unidade and they're all in one. e são todos um. It's like, É como and He would give these Ele demonstrations. começa a trazer essas demonstrações. It's like the É dew. como essas coisas. It's like É como the Holy o Spirit. Espírito Santo. It's like É the como rain, é a chuva. like the É wind. como o vento. He's like the É fire. como o fogo. Right? If God Se Deus and we're see e nós earth, estamos na terra, is He saying like Ele está dizendo, we can actually nós podemos be living estar here, vivendo aqui, but like mas have nothing não tem here nada a ver com as coisas daqui that bothers us? que nos incomodam. Wouldn't that be like Permitir com que the essas real coisas. promised Porque land? nós não estamos vivendo numa terra prometida. Be big fruits. Nós temos frutos grandes. Do you think everybody, if it was all about just, Você acha que se Getting fosse saved and tudo, dying se one fosse day, só ser salvo e um dia don't you morrer, think He'd just get it over with não faster? ia ser algo mais rápido? No, He has a vision. Não, ele tem uma He visão. has a purpose. Ele tem um He's propósito. given it to the apostles. Ele deu aos The apóstolos. foundation. Ele deu a fundação. Jesus being the chief Jesus sendo a cornerstone. pedra angular. And it says, given to the E ele foundation. fala da And he said, "Upon this fundação rock, e sobre essa I rocha will build my eu church." construirei a minha See, igreja. you can't build Então it. você não pode You construir just got ela. to submit to Você tem que Him. submeter a ela. He's building it. Ele está He's construindo. picking it. Ele está fazendo. That's why I don't go Por out isso and try to que hand eu out tractors. não tento fazer a força Talks- ou Try to be the most cool tentar church ser a igreja mais legal, with the coolest events. com os eventos mais legais. And this and E isso, that. aquilo, outro. I want the most Eu oil quero o óleo. that God wants O óleo que to add Deus quer stones derramar e colocar pedra sobre elas. for the oil to rise. Para que o óleo possa and the stones to be subir filled. e as pedras serem And then the cheias. stones. E as And then on pedras. Sunday, E de repente no all domingo, of a sudden, de repente, God comes Deus down desce and He trims ele the wick, corta o and we're que all just ele explode the lamp. Like he even como says that uma every lâmpada. church, Ele fala que cada there's igreja 7 candlesticks. das sete, And dos these are the 7 churches. candelabros, 7 is the representando number of completion. 7 igrejas, representando So He's got different completude. candlesticks all over, but there's Isso, only one. Ele tem tudo isso representando várias igrejas, And at mas the só end, tem He uma trims igreja. the- E no all final, of them at once. ele vai cortar para que todas se tornem uma só e pum. Imagine the whole earth. Imagina o mundo inteiro. Not only us Não individually, but apenas everyone. nós de forma individual, mas The cada light um. just A luz sendo 'Cause the oil is liberada. packed Porque agora full porque in the o óleo lamp. já encheu a ponto de and all of a sudden explodir. God's like, it's De repente, time. Deus fala, é tempo. And He cuts off all the chaff. E Ele corta tudo aquilo que está segurando, And then it's just impedindo. E de repente, And everybody e sees. todos verão. See, there's a difference between anointing Percebe que tem uma diferença entre unção and gifting. e dom. But I'm going to go there later Mas eu because vou of time. ir mais fundo por causa There's do a tempo. difference between Há form uma diferença de fórmula and presence. e a presença. 1 Corinthians 10, 1 1 through 4. Coríntios 10, de 1 a 4. I don't want you to be ignorant. Your fathers were under the cloud and did pass through the sea, and were all baptized unto Moses Além disso, irmãos, eu não quero que in sejais the cloud. ignorantes. Okay. Todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. And did eat the same spiritual meat. E comeram do mesmo alimento espiritual. And did drink the same E spiritual beberam drink. da mesma bebida espiritual. For they drank Porque eles bebiam of that spiritual rock da rocha espiritual that followed them. que os seguia. That rock Essa rocha was era Christ. Cristo. Are you Aleluia. guys drinking? Some people can come Vocês estão bebendo? to the well Algumas pessoas podem vir and not drink. e não beber. Vir na See, the water's fonte here. e não beber. Aqui, a água está aqui. But we got to grab the cup Mas nós temos que pegar o copo and we got to drink e it. temos que beber. The woman at the well, A mulher lá, samaritana, Jesus told her, said, Jesus falou, "Eh, ei,
That's old. Isso aí é velho. Yeah, they came here to worship, Ok, but I'm looking for isso é velho, people mas eu estou that will buscando worship me pessoas que vão me adorar in spirit em espírito and in truth. e em verdade. Yeah, Jacob Sim, Jacó, built this well. ele bebeu aqui Yes, dessa, and they'd say, go to the dessa top of this cisterna. mountain, Ok, não, go to this ia nos church, montes, go to this vai para essa igreja, here, vai para esse lugar aqui, go to this vai priest. para este sacerdote aqui, But now the ou hour esse has líder. come. Mas agora a hora é chegada. Jesus told her, now Jesus the fala, hour has agora a come. hora é chegada. And I'm looking for E eu estou true buscando worshipers adoradores who will verdadeiros worship que me irão me adorar in em spirit espírito and in e truth. em verdade. And if you, E se você, woman, mulher, and then he used the gift aí ele usa o dom that had 5 dos husbands, 5 maridos, would know who you're se speaking você to, soubesse com quem você está falando, you would ask me você me pediria for living water. dessas águas, And you para would beber never dessas thirst águas. again. E você nunca mais terá sede. See, we first have to know, Percebe que você primeiro Now tem que you saber. know. Agora você tem que saber. why are you thirsty? Agora, por que você está com sede? If you know Se você souber and you're thirsty, e você está com sede, is that the well's problem o problema então é da fonte? or your O problem? problema é seu? He says it's you. E ele fala, é você. She didn't know, Ela não so sabia, she couldn't ask. então ela não podia pedir. But the minute she knew, Mas no momento que ela sabia, she got it ok, agora ela tem que because she ran pedir, porque ela correu. and she was overflowing. Ela bebeu, ela And she correu poured out e ela já estava transbordando. the witness. E ela já foi testemunhar. I met a man Eu encontrei um homem that told me que me everything falou todas as coisas I've ever done. que eu já fiz. And E the one important thing, uma coisa importante, didn't it say? ele não disse. And she forgot even why she was there. E ela, can say again, sorry. She forgot why she even went to the Ela well. até esqueceu por que ela estava lá na cisterna. She left her water Ela pot. deixou a bacia de água Can para you lá. imagine? Imagina. That's how most of us come to church Olha, today. às vezes, muitas das vezes a gente vem para a igreja dessa We forma. know what's going on at the A well. gente sabe o que está acontecendo lá We na go there with our cisterna, pot, no poço, então sabemos a nossa bacia, but we go home with that heavy pot. mas às vezes a gente vai para casa pesado. We, and it's like she left her pot Ela saiu, deixou ali a bacia dela, and o she balde, forgot. esqueceu, See, again, just like de novo. the lady that knocked on the door of É the igual house. a mulher que bateu na porta lá na minha casa. I believe Eu he acredito knew the woman was going there. She goes there that time. She said every day, Quem sabia same time, about every day. que ela iria estar lá na mesma hora, exatamente na mesma hora, And she's, you know, sabe? whatever, E ela estava ali, a lot of Também striving and work. ali, custando to pegar get a that água do water. poço. But what did Jesus say? Mas o que Jesus disse? Oh, the Ei. Holy Spirit. Espírito Santo. And he said, you know, go to the sea. He sent them off. I'll meet you there. Ok, faz o seguinte, vai para a cidade, eu vou encontrar vocês lá. And he went there E ele foi lá for that woman. That's para the, aquela mulher. that's the corporate Exatamente. anointing. Isso é unção corporativa. Because he was with them. Porque ele estava com eles, Go to the city, keep vai preaching, à keep cidade, continue testifying. pregando, continue gonna show testemunhando, eu vou aparecer depois. But now Mas agora, he went ele vai, because the Father led him porque o there. pai o guiou, And he went e ele foi, and he met the woman. e ele encontrou com essa He might mulher. not even know why he was being led to go Talvez there. ele nem sabia o porquê que ele estava sendo guiado. But how about that? Mas e quanto a isso? How about E quanto you, você, us, nós, being like that woman? sermos God como was aquela about to mulher? go heading another direction. Deus estava indo para outra But direção, man, I'm going to show mas up fala, não, eu vou me manifestar corporately de forma corporativa and bless them e vou today. abençoar Yeah, I know todos hoje. they got their pot. They know where Sim. they know how to get. We all know how to get some water eu sei from que eles, Jesus. cada um quer um tiquinho de água, cada um já tem sua bacia ou But what balde. about Mas e quanto that encounter esse encontro, where you leave onde everything, você deixa tudo, your water pot, deixa sua bacia, o seu your balde, bank a account, sua conta bancária, your problems, seus problemas, you know, what you didn't get done, aquilo que você não conseguiu fazer, what you didn't get aquilo que done, você não conseguiu who fazer, said what to you aquilo during the que week. disse alguma coisa durante a semana. Oh, I did all this. Oh, This eu person fiz didn't isso, even essa pessoa recognize nem me, right? reconheceu o que eu fiz. All the things Oh, todas as coisas we carry que nós carregamos in our works. nas nossas obras e Man, trabalhos. nobody appreciates. And Ai, I ninguém should vê. share that Ela day. está ali pegando água. todo dia. Obviously,
Provavelmente, she's pumping the ela water. estava ali tentando bombar a água. Obviously, Provavelmente, she probably had, ela tinha you know, muito she esforço. probably talked. She had 5 husbands, 5 maridos que ela já, so we know she had a bunch of issues. então já sabemos que já tinha um tanto de Either the questões husbands ali, took off from her, ok? O right? marido, né, o que ele fez. There was problems. Então tinha tantas And to have situações. 5 husbands back in that Se ela time, já teve 5 maridos naquele tempo, you had to have some problems. nossa, deveria ter muito problema. But then, Mas então, boom, bom, all her problems todos os problemas went dela away. saíram She was ali. changed. Ela foi mudada. And God picked the right one, E right? Deus It's like pegou a certa. if He changed all the perfect Se ele people, mudou, deixou as pessoas. they'd be like, so what? Se ele pegasse apenas as They're like, pessoas "Oh my God. perfeitas, que impacto What? teria? You? Mas ali o impacto foi. You're the "Ué, one, you know?" Você? Não, mas você é aquela pessoa? Yeah, He told me everything. Sim, ele me falou todas as coisas. See, don't you want to hear Him? Ei, você não quer ouvir a ele? Even if it's bad, I just want to hear Him. Ei, mas God, tell me what a loser I am. eu só quero ouvir. Deus, me fala com Tell me perdedor how eu sou. bad I've been. Me fala quão ruim eu tenho sido. Tell me, you Me know, fala, this. It's Deus. just- I just want to tell me. Eu só quero que você me Because if you diga. tell me, Que se você me disser, I know you love me. eu vou saber que And você if me you ama. tell me, Se você me disser, I know you care eu about sei que me. você preocupa And if you comigo. tell Se você me, me disser, I know I'm noticed. eu sei, And then porque you tell me, eu não estou percebendo. I'm not gonna Mas get, se você me you guys gotta disser, stop. I'm not vocês, going to get mad at what you eu não told vou ficar me. irado com o que você está me dizendo. I'm just happy you Eu vou said ficar feliz que you você está love me me. dizendo e eu vou saber que você me ama. No matter about all Não the stuff you're telling importa me. das coisas que você está me falando. Why don't we start taking correction? Por que and você usa correção? you take it. Você recebe isso? Tell me I'm not Ah, perfect. me falou, mas Tell me. me fala, So I know I'm para que alive. então eu possa saber que eu sou vivo. See, I don't care. Não importa What I would be worried about daquilo que eu vou estar preocupado. is not hearing him tell me, Eu só quero que ele me fale, you know, sabe? oh, you messed up again. Ei, você bagunçou de novo, você errou de novo. Oh, that just means, Ei. oh, you're there to help me get it right Ei, again. você está Wow, aqui, você me ajudou that de novo. should just make me so Uau, happy. ok, isso me deixa feliz. Unless Você me ajudou de novo. you have pride in A your menos que heart. você tenha orgulho no seu coração. Not even Jesus can tell you you did Aí anything nem wrong. Jesus pode falar Oh o que my você God. pode fazer. Você está No matter errado. what face or Não, what não book importa he a uses to fé do que it, você tem ou o livro que você the está face, the tendo. person, A- doesn't matter. Não importa a pessoa, o que está escrito. Is Não it importa. truth? É verdade Then repent. e arrependimento. If it's not, Se não é, then bless them and pray for them. então ok, Then abençoar they e got orar. issues. Mas eles têm But dificuldades. if it Estão com is, conflitos. but if it's truth, Mas se é verdade, wow, uau, I'm going to leave my pot, eu vou leave my deixar, problems, vou and deixar go aqui repent. meus problemas, vou deixar minhas Anyway, I don't want to be, I bacias, could be here all baldes. day. But let's go to the last part. Vamos lá para a You última guys parte. can read that. Você pode ler aqui agora. 1 Corinthians 6, 1 through 11, it talks about all that. Yes. But the beautiful Vocês thing podem that I ler added in this 1 message, Coríntios 6, de 1 a 11, vocês podem ler isso depois. Mas a Everybody parte stand mais up. linda eu quero ler aqui agora. Todos This ficam is de us pé. too. Por favor. Which one? Zechariah 4. Zacarias 4. And the angels talked and came again E o anjo veio falar comigo And woke novamente. me E despertou-me as a como man um homem que é awakened. despertado It's the Holy Spirit do seu sono. out of his Do sleep. seu sono, Espírito And he Santo. said to me, E ele disse para mim, he asked me, just like John was assim woken up, como John foi acordado e levado, what thou seest. o que vês? And he said, E eu disse, I have looked, eu olhei and behold, e a eis que candlestick, vejo um castiçal all of gold, todo de ouro with a bowl como um vaso upon the top, no seu topo and the 7 e lamps com burning. 7 lâmpadas sobre ele. That's the church. A igreja, isso é a igreja. And the 7 E pipes. 7 canudos. That's the connection of the Holy Essa é Spirit, a filling the conexão church do with the oil of the Espírito Holy Santo, Spirit. enchendo a igreja com o seu óleo, Espírito Santo. And 2 olive trees. Can I say again? 2 olive E trees. essas 2 árvores de oliva. Didn't Paul say Paulo não disse? the Jew Os judeus and the e Gentile, os gentios, the one new man in Christ novo Jesus? homem em Cristo Jesus. And he said E ele that fala que if I grafted it on, I'll se graft eu it. sou enxertado, The 2 olive. See, everything is tudo symbolic. é simbólico. Only for those that have Somente para minds. aqueles que têm mentes. Because everything's about Porque é Christ. tudo sobre And if Cristo. it becomes about Israel, Porque se fosse sobre Israel, it's a false doctrine. é uma doutrina falsa. I'm telling Eu you. estou te dizendo.
And I had something up there. Will you go ahead and put that Eu up tenho real algo quick? Because I just para remembered. colocar Because também. I talked about Israel. Prepara, que fala sobre Israel, eu falo sobre Israel também. Just to make a point of this Só demonstration. para fazer um ponto Like aqui. here, Ó. right? Olha aqui, por exemplo. This is all God's holy land. Tudo aqui é a terra santa de Deus. But he had different tribes. Mas ele tem tribos diferentes. But they were all from God. Todos são de Deus. They all had the same vision. Todos têm a mesma visão. They all had the same book. Todos têm o mesmo livro. But all of them have Mas different todos purpose têm propósitos and a diferentes. different reason. E razões diferentes. But God wanted them all to be Mas one, Deus right? quer que todos sejam um. See that? Vê isso? One nation, Uma nação, one people, um povo, one church. uma igreja. You can take that away now. One Um baptism, batismo, one Father, pai, one bread, pão, one loaf, amor, one Spirit, espírito, one blood. sangue. It's very Aleluia. simple. Muito simples. But right here Mas aqui is a corporate é uma manifestation manifestação of a corporativa. purpose. And when God brings all E his quando purposes Deus trouxer together, todo o seu propósito junto, you will see você verá the wicks being and the glory on as the earth. coisas sendo arrancadas Oh e a my glória God. sendo manifestada. See, think on Uau, things meu Deus, above. pense nas coisas do Stop alto. thinking about Pare de pensar yourself. sobre você mesmo, Because that's porque when é aí you que você become miserable. se torna miserável. Our life A nossa is, vida Jesus said, é your de life Jesus. Jesus fala is no longer que a sua vida yours. já não pertence mais a você. That's the answer to everything. Essa é a resposta de Make your tudo. life his. Ele fala, Not just Sunday. viva assim, não apenas domingo. Now is the time. Agora é o tempo, Spirit Espírito and truth. e a verdade. Our life's worship. A nossa Worship's vida not é adoração. music. Adoração não é música. Worship's not song. Não é música, não Worship's not getting a não é cheerleader letras, to try to get e you nem in the tentar spirit. agitar você no espírito. Worship's not praise. Adoração não é Worship a adoração actually não é is louvores. Adoração é you você being ser, and giving all of your você sendo focus, e trazendo todo o seu your foco, heart, o seu your coração, mind, your will a sua and mente, emotions a sua vontade e emoções to one para thing. uma coisa. And if E se that worship essa adoração starts to be começa a ser or moved to any other transferida thing, ou movida para qualquer outra coisa, it turns into idolatry. aí volta, isso vira em idolatria. God doesn't care if you Deus não importa se você have things, tem coisas enjoy things, ou gosta de coisas, but when mas uma vez que you worship Him, Você you worship in lie começa a adorar and in flesh, e na carne, right? Because He said, que ele fala, spirits. espírito, No man can say he's seen God. God is spirit, and those that worship Him, right? somente ninguém only pode ver a Deus somente em espírito, somente thing aqueles we que have adoram em of espírito. God to A única see coisa que nós temos is de Deus Jesus. para ver é Jesus, The a image imagem of the invisible de God. Deus invisível. So, but now we know Então agora nós what it sabemos looks like. como que se parece. And then He came, Então ele veio. and He says, you don't have to go to this place Agora or você não precisa that. mais ir para esse lugar ou para aquele It's lugar. within. Está Worship is dentro. within. A adoração está dentro. It's submission, É submissão, obedience, obediência, sacrifice, sacrifício, focus. foco. And of course we E live. claro que nós vivemos. So that's Para where que- all the answer to Aí every é a resposta para frustration, toda frustração. every stumbling Cada pedra de tropeço. is spirit and truth. Is Espírito worship. e em verdade. Isso é adoração. Music is Música not worship. não é adoração. It's to enhance, it's to help É us para nos ajudar to get back, a estar to de get volta, everything back in a line estar com as coisas alinhadas, a mente focada, that we're in truth. para que Right? It's certificar almost like this. que nós estamos na It's verdade. training É wheels apenas algumas formas to get us focused. para nos ajudar a focar, But we shouldn't ever need music. mas não deveríamos depender de música. That's why you see people. Por isso que eu vejo Their pessoas, heart is overflowing with joy. o They're coração worshiping. fica com alegria, transbordando de And alegria na then, adoração. when everybody's corporately, Mas quando as pessoas estão no actually no living like corporativa, that, vivendo assim, and you na actually come together, corporativa e vem and you add juntos, some music, aí tem música, and you add some, it's an aí é explosion. uma explosão. It's like Aí- overflowing. Aí está transbordando Miracles start to milagres, happen, right? começa a acontecer. Como I can Moisés spend days on poderia this, gastar all of dias this, e guys. dias I falando just sobre know that essas coisas. there's only so much, Porque right? And then Deus tem that's muita what we're coisa. talking about, the Mas corporate é isso que nós anointing. estamos falando da unção corporativa. It's so good. É algo tão bom. You can't depend on Você não somebody pode depender de or a alguém, guitar ou na guitarra, or a message. ou na minha mensagem.
These are just Isso são apenas additions to bring the algo que nós explosion, to acrescentamos keep us para trazer on, a explosão, para nos to manter fill us, to feed our fluindo, spiritual para nos man. alimentar, o homem espiritual. But if this is all Mas we're doing se once a tudo que nós week, fizermos uma vez por semana, you're never going to understand você the nunca vai corporate entender anointing. a unção corporativa. So we keep reminding Então, ourselves. continuamos the purpose. lembrando a nós mesmos do propósito. So this is so good. So Então, watch this. isso é muito bom, veja isso. The seven, and then the two olive trees, and then the right side of the bowl, and upon the left side therein. Verse 3. Yeah. E duas oliveiras junto a ele, uma do lado direito do vaso e a outra do lado esquerdo. And he answered and spoke to the angel and talked to me, saying, What are these, my Lord? Então respondi dizendo ao anjo que falava comigo: o que é isso, meu senhor? And he answered and said to me, E o anjo disse para mim: No, it's not. What? não sabes o que é isto? These be? Eu disse: No. não. Then he answered and spoke unto Então me, ele saying, respondeu dizendo: This is the word of the Lord esta é a palavra do Senhor unto you. a você. You know, every vision has the Toda word of the visão Lord. tem a palavra do Senhor. Go read it where it's out in Vê the lá, hallway, whatever. lê. That's what started this. Tudo começou aí. That's why we built that. Por isso que nós That's why you're sitting construímos ali. Isn't just because we Tudo que fazemos the world needs another não é church. porque a igreja, o mundo precisa de mais uma igreja, não. No, Não. we need purpose. Precisamos de propósito. Because without purpose, Porque sem propósito, we get lost. nós nos perdemos. É isso. So God wants to make us Então, part of Deus His plan. quer nos fazer parte do seu plano. That's what's going on. É isso que está acontecendo. And then He said this. Então ele disse He gave isso. Zerubbabel a purpose. Ele dá um propósito para He gave a Zorobabel, plan. dizendo, deu para ele And um then he plano. said, Então ele disse: But you're not going to do it, Zerubbabel. você não vai fazer isso? Jesus said, I will build my church. Jesus fala: eu vou construir a minha igreja. And the gates of hell will not E as prevail. portas do inferno não prevalecerá contra ela. We just got to be. Ok? Nós temos que All the ser. thing, right? Just be Temos available. que estar disponível para isso. Emptied out. E agora, Filled with oil. cheio de óleo. But He said, saying, Ele disse, not by might, agora ele fala not para by Zorobabel: power, não por força, but by my spirit, nem por violência, says the Lord. mas pelo meu espírito, diz o Oh, you Senhor. great mountain, Quem és tu, ó grande monte? you great problem, Grande problema, you whatever. o que for. Zerubbabel, thou shalt become plain, Diante de Zorobabel se tornará uma and planície. he shall bring forth the E headstone, ele trará a pedra angular. the chief cornerstone. A pedra angular. He was talking about Ele Jesus estava too. falando sobre Jesus também. And there was shoutings and cries, Com grace brados unto e it, clamores: graça, graça a ele. grace unto you, Graça a você. grace unto me. Graça a mim. God, we need it. Nós precisamos disso. Receive it. Receba. Why do you keep fighting it? Receba, pare de lutar. Submit Porque está to ainda. grace. Ei, submeta a graça. Aren't you tired of the snakes? Você não está cansado de cobras e serpentes? Repent. Ei, arrependa-te. He's lifted up forever. Ele já As long as foi you have erguido breath. para todo sempre. Moses is there. Ei, Moisés Jesus is there. estava lá. The cross is Jesus there. estava lá. The blood is A there. cruz lá. The power O is there. sangue lá. O Repentance is poder there. lá. O arrependimento lá. Take it. Receba. Take it. Receba. Aleluia. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Mas a palavra do The Senhor. hands of Zerubbabel had laid the foundation. Ademais, a palavra do Senhor veio dizendo: as mãos de Zorobabel estabeleceram a fundação dessa casa. Paulo, apóstolos, whatever, right? Todos, certo? On the foundation of the Sobre apostles and a the fundação prophets dos apóstolos e profetas. of the house, and his hand shall also finish it. Para que as suas mãos também irá finalizá-la. The As suas church, mãos também vai finalizar. the end time A church. igreja the dos fivefold últimos ministers. dias, os 5 ministérios. But we know He said God, Nós He's going to do it sabemos, by His Deus Spirit. vai fazer pelo Espírito dele. He's not trying to say that Não we're é going to do falar it, que nós vamos fazer isso. but He's going to do Ele it vai fazer through His church, através da sua igreja, through us, através de nós, through His fivefold através dos seus ministers. ministérios, 5 ministérios. And He says E ele this, diz isso. in the house, and the hand E a- shall finish it, E as suas mãos and thou shalt know também that the Lord of hosts has sent finalizarão. E o Senhor dos Exércitos enviou a vós. You. Você. You're going to know Você vai saber the Lord has sent you que o Senhor vos enviou when He finishes it. quando Ele finalizar. What do you have to do in O que the você meantime? tem que fazer nesse tempo, então? Believe. Crer. Keep doing. Ele está fazendo. Keep following. Keep seguindo. Stop frustrating Continue seguindo. the grace of Pare God. de frustrar a graça de Deus. And then He says E this, ele fala assim, because He knows porque ele sabe
Zerubbabel was looking at himself. Zorobabel olhando He para si knows you keep mesmo. looking at Ele sabe yourself. que você continua olhando He para si knows you're mesmo. looking around. Você fica olhando ao redor, You're looking at this. You're Ao looking what the world looks olhando at. para o mundo, o que está acontecendo. But he says, Mas ele fala, for who has despised aqueles que desprezarem the day of small as things? coisas pequenas. What do you think, Paul? Pois quem despreza Starts a little o dia church. das coisas pequenas? Paulo começou com a igreja pequena, In Corinth, em Coríntios. and then it's got like 30 people. Então, 10 tinha people. 30 pessoas, 10 Whatever. pessoas, dependente do que seja. And then God says you got to leave. Aí Deus fala, você tem que crer. And then he gets a letter back that they're doing all this bad stuff. Aí ele recebe uma carta do tanto de coisa ruim que estavam Paul fazendo. didn't despise today small Paulo things. não desprezou as coisas pequenas, Because God, Jesus he had an encounter. porque ele teve um encontro And Jesus com says, Jesus, e Jesus disse, I'm going to show you all the things. eu vou te mostrar todas as And coisas. this. E And nisso, then he got the e mystery of ele the bride recebe of os Christ. mistérios do corpo de Cristo. He got the word E of ele God. começa a receber a He palavra de didn't pay Deus. attention to what the Ele church looked não like prestou atenção de como a igreja when he was parecia alive. quando ele estava vivo. He stood on the word of Ele God. se posicionou na palavra de looking at Deus. you. Pare de olhar para você. Who shall despise the day of Quem small things? desprezará os dias das coisas pequenas? For they shall rejoice Porque eles se alegrarão and shall see the e plummet verão o hand prumo da mão of Zerubbabel de Zorobabel with those seven com aqueles sete spirits of God espíritos de Deus sitting before the throne. sentados diante do The trono. spirit of O wisdom, espírito de sabedoria, de revelation, revelação, power, de poder, might, de truth, de poder, right? All de the verdade. spirits that make up God. Todo o And espírito it's one é spirit. só espírito. And O we are one espírito de church. Deus e nós somos uma igreja. And the eyes of the Lord which shall run to and fro the E earth. os olhos do Senhor que estão diante de toda a terra. The Holy Spirit's O looking Espírito Santo está olhando. for those Ele está olhando who will follow e him. buscando aqueles que irão seguir a Ele. They will call Eles irão him Father. clamar e chamá-lo de Pai. And he answered and said, what are these two olive trees upon the right então- side of the candlestick? Então respondi dizendo, o que são essas duas oliveiras do lado direito e do lado esquerdo do castiçal? And upon the left side thereof? Yes, e ele, esquerdo do castiçal, e ele respondeu e disse. We have that. Ele And respondeu. imagine pouring out the oil. Imagina isso, e o óleo sendo derramado. And he answered and said, E ele respondeu e disse, what o que? be these two branches? O que são esses dois ramos? What did Jesus say? O que Jesus disse? I am the vine. Eu sou a videira. You are the branch. Você If é, any man abides in me, você é and I abide in o him, galho. E aquele que estiver He will conectado bear em mim, fruits, e eu estiver conectado nele, and that fruit ele vai shall dar remain. fruto. E esse fruto permanecerá. that's the church. É a igreja. And that's also E isso também the 12 tribes são of Israel. as 12 the tribos 12 de Israel. It's the one new man É este novo homem in Christ. em Cristo. It's the two witnesses. É as duas testemunhas. But there's not just going to be two people. Mas duas pessoas. It's going to be the witness of the church. Será o In the testemunho last da day, igreja all nos over últimos the dias, world, the glory of God. ao redor do mundo, da glória de Deus. The church witnessing A igreja testemunhando before Jesus comes. antes de Jesus voltar. Messengers, end time Mensageiros, messengers, the spirit of mensageiros dos Elijah últimos dias, Espírito de Elias, through the two golden pipes. através dos ramos de oliveira, That's the anointing. dos dois The canos anointing breaks the dourados, que é o óleo, a unção que quebra o Empty jugo. the golden oil E através dos dois canudos dourados, entre óleos, o óleo dourado out of da themselves. deles mesmos. Escorrem de Remember he si says, o óleo dourado. when one or two Lembra que a palavra fala are de gathered in dois my name, reunirem em meu nome? I am there Eu estarei lá, in their presence. na presença Didn't we deles. just read it? Então nós lemos, And he's pouring out the oil. e He's pouring out ele to está the church derramando na igreja, until the church até que a igreja begins to pour out comece a derramar, the witness of Jesus Christ. ela mesma se tornar all over the testemunha earth. de Jesus Cristo sobre toda a This is terra. amazing. Isso é algo It's incrível. all written. Isso está tudo escrito. Even Paul said, Paulo disse the latter glory que a glória da segunda casa shall be greater será maior than the former do que a glory. primeira. What else can excite you? O que mais pode te empolgar? Do you want to be one? Você quer ser um You part of the oil? que vai fazer parte desses olhos?
Or are you part of religion? Ou você quer fazer parte da religião? Are you one with Jesus? Ou você é um com Jesus? There's only one church. Só tem uma igreja. There's no such thing Não tem essa de as Jesus said, don't say I'm of Apollos. Jesus. I'm Não of fala que eu sou de Cephas. Apolo. Não I'm fala a que eu sou Methodist, de I'm a Paulo. Baptist, Que eu sou I'm a- There's no metodista. such thing in Sou the da Bible. Batista. You're either Não tem isso na Bíblia. with him Ou você está com ele, or you're not. ou você não está com ele. You're either feasting on the Ou bread você está celebrando, comendo that is his flesh, banqueteando do pão, drinking the blood comendo do seu pão e that bebendo is his life. do seu sangue, que é a vida dele. Life is in the blood, A vida remember. está no sangue, And there's lembra? only one E blood só tem um sangue that gave his life, que deu a sua vida, that brings life to all que traz mankind. vida para todos. And it's Jesus' E essa blood. vida é Jesus, o sangue de Jesus. And he answered and said, E ele respondeu dizendo: no, I know it's not thee. And he said, no, my Lord. Não, Senhor. And then he said, Ele disse: Eu não sei. again, he's telling him, these are the two anointed ones Esses são os dois ungidos that stand que estão diante by the Lord do Senhor of the whole earth. de toda a terra. Right? Certo? Jesus being the high priest, Jesus sendo o sumo sacerdote. we're always in intercession. Está, All of us now. Nós estamos The agora. apostolic church, A igreja apostólica em intercessão. Everybody Todos nós interceding for the intercedendo world. para No o more mundo. Moses, Não mais Moisés, but all mas todos. high priests Todos ministering, going sacerdotes low, indo, where the diminuindo, oil flows para que to o the óleo venha lowest fluir place. para os lugares mais baixos. Hallelujah! Aleluia! Amen. Thank you, Father. Yes! Aleluia! Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Father, we ask Nós te pedimos, Pai, that even when this is up on YouTube next que até mesmo quando essa Sunday, palavra that we even listen to it again for and liberado really no get to YouTube, understand Pai, venhamos ouvir de novo para that entender it's a great vision. que é uma visão Your heavenly incrível, vision. uma visão We will not be celestial. disobedient. Nós não seremos How desobedientes. can I not preach? Como não irei How pregar? can I not Como prophesy? não irei profetizar? How can I not? Como não posso eu? Não irei Just eu. like Paul said, Assim como Paulo "Oh, disse, King Agrippa, rei Agripa, how would I como be não disobedient posso eu to the obedecer? heavenly Eu não posso vision? ser desobediente à Get visão a celestial. heavenly vision, Ei, receba a or visão you will celestial perish. ou você irá perecer. Because every Porque todo good dom and perfect perfeito, gift bom, comes vem from above. dos céus. There's nothing Não below tem nada de that baixo can satisfy que pode you. nos satisfazer, Once you que grab pode hold satisfazer você, of the uma vez oil que of você the altar of experimentou God, o óleo do altar don't de let Deus. go. Não deixe ir, and you will e see você verá the glory, a glória, the oil. o óleo. These are Isto the anointed é ones. ungido, a unção, Anyone in Christ ungidos. is a new Todos que creation. estão em Cristo All é uma things nova are criatura. passed As coisas away. velhas se All passaram, things eis que tudo become se new. fez He novo. said, Ele "For the disse, Spirit of porque the Lord onde o is Espírito do upon Senhor me." está sobre mim, Jesus o said, Espírito do Senhor está sobre "And mim, it pelo has qual anointed me Ele me ungiu to preach para the good pregar news, as boas to novas, set at para liberty them libertar, that are in bondage, para tirar to aqueles que give estão aprisionados, recovery sight to para the blind. abrir os olhos aos cegos, world is para todo o blind. mundo. O mundo está cego. And you have the oil E você tem um óleo to let them see. para abrir os olhos deles. You're Aleluia. just looking at natural miracles. Você vai ver milagres But the naturais, end time promises mas as promessas dos últimos salvation. tempos é salvação. multitude of eyes being open Multidões, olhos de multidões sendo to abertos see him e verão Ele as he is. como Ele é. The blind O will cego always follow the blind. sempre vai seguir o cego, But mas let the oil, deixe que o óleo. right? He even said in Até Revelation, disse em Apocalipse, put eye salt, put oil upon your coloca eyes. algo para limpar that os you seus might olhos, see. solvente, Put para eye limpar, salvants. para que você possa ver Spirit of the Lord. o Espírito do Senhor. And then what did he E say? o que Ele disse? Now I give it. Pôr colírio To nos you. olhos para ver. Ele fala, eu dou a você. And John Baptist said the light Ele fala, came, a luz veio. and John said, I am not that E light. João disse, eu não I've sou a just come luz. to bear Eu witness só with vim that para dar light. testemunho da And then the luz. light came. E a luz veio. And then the light Agora, a himself própria luz said, you disse, você are now agora the lights of the é a world. luz do mundo. How much more do we have to Ei, hear? quanto mais nós temos que ouvir Believe what he said. para crer no que Ele I'm not even falou. saying what Paul said, Jesus himself. Eu estou falando nem aquilo que Paulo disse, mas aquilo que Jesus And mesmo he said, disse. if you're Se a você light, é a why are luz, you hiding? porque você está escondido. Will be to be a Você church deveria, para ser igreja, on the hill. você tem que estar no And alto that's do what we will monte, be. é onde nós Not estaremos. just for Neves, Não apenas para but Neves, for all of mas Brazil. para todo o Brasil, Because God will do it. porque Deus vai fazer. Because
A church without Porque oil, uma igreja sem óleo it's not a church. não é uma igreja. I don't know what it Eu não is, sei o que pode ser, but the oil is everything. mas o óleo é tudo. Fill us even right now. Enche-nos até mesmo agora, Deus.